la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e eu tô aqui com eles. Carabanã! Sou eu. Olá, enfermeira. Olha aí, ó, outro. E Gabriel Divan. Tô aqui no Vira Casacas, o podcast onde você é bem-vindo. Muito bem, muito bom. Gente, o trio junto de novo, Carapanã, o pessoal tava com saudade tua aí já, né, cara? Acabaram as férias. Eu queria dizer que quando eu estou de férias do Vira Casacas, na verdade é porque eu tô trabalhando pra caralho, então não é que eu tava de férias. Tipo, tem uma galera que aparece nas mensagens que você ainda tá de férias, eu falei assim, brother, não tô de férias não, galera. Não tem férias, não é férias. Aqui se trabalha. Infelizmente, assim, pois é. Bom, ainda tem trabalho, então tem que ficar feliz, né? É verdade. Fiquemos felizes. O cara cortou 3 metros de altura de lenha, né? Preparou a própria comida, caçou o próprio alimento e é isso aí, meu. É tipo o Muhammad Ali, assim, naquela preparação. Muito bem, gente, vamos pros nossos salves, então, que hoje eu quero muito conversar com vocês. Repleto, vamos lá. Tá repleto de salves aqui, lembrando pro pessoal que diz, mas vem um saco, não sei o quê. Ó, dá uma olhada ali no post, tem pra que minutagem tu quer, né, você pula pra pular os salves. Então, não recomendo, viu, Gabriel de Voia Carapanã, porque a gente vai ter uma promoção massa hoje, viu? Opa! Ela não é pra avisar, meu. Não, mas é tudo pra bem. deixar o salve, porque aí quem ouve, ouve. Quem não ouve, não ouve. E quem não ouve, perde promoção. Azar o teu! Azar o teu. Vamos lá, então, aqui, ó. Eu tenho alguns salves de aniversário aqui, galera. Primeiro, aqui, ó. O nosso amigo Stefano Miller, ele pediu biscoito e tava de aniversário na semana passada. Então, parabéns, meu caro. Biscoito ou bolacha? Não, é biscoito aqui, Tá, biscoito. ok. Também tava de aniversário a Sabrina Veloso, cara. Fez nível. Tudo isso aqui eu acho que foi na terça, velho. Então foi quando saiu o nosso outro episódio, a gente já tinha gravado salves, mas fica aqui o nosso parabéns. Parabéns, Sabrina. Parabéns, Caetano. Toda a família Veloso. Toda a família Veloso, gente boa. E a nossa queridíssima, cara, a Carol Koenig, que nos ajuda pra caralho aqui no Vira Casacas. Também tava de aniversário semana passada. Então aqui muito, muito, muito especial. Parabéns, Carol. Um beijão. Carol. Manda um beijo, Carapanã. Um beijão, Carol. Um salve pro Lucas Conrado, cara, que ele mandou uma lista de nomes de cães que ele quer ter, tudo com nome de aeroportos e companhias aéreas. Achei muito bacana. Tá, peraí, vamos conversar. É isso não, aí. Tá, então não. Não, eu gostei da ideia. Um salve pra galera do Sofistas Cast. Hein? Sofistas Cast. Opa! Né? Chegando ali, ó, um abraço, garotada. Um salve pra Thalita e pra sua gata Teodora. Thalita e Teodora. Um salve pra Amanda Menger, ela pediu pra gente, ela é de Capão, então a gente tava falando, né? Opa! Como é que é a Riviera? Riviera Brasileira. Ali, ó. Um salve pra Elis Lobo e seus cats, seus gatos. Aliás, a gente, né, eu e o Gabriel, a gente teve ali na Vaca Profana agora e o pessoal agradecendo o salve pra gatos, cara. Viu só como isso é bonito, nossos salves pra pets. Posso mandar um salve? Manda. Um salve que eu fiquei devendo para Giza Souza. Ela tinha me pedido um salve no Twitter, não veio no último episódio, então Giza Souza, um salve pra você, um grande abraço. Continue ouvindo e divulgando Vira Casacas. Eu tinha mandado, mas não é a mesma coisa, cara, Panã. Não é a mesma coisa. Agora ela vai vi que ficar... ela reclamou. Porra, aí é brabo, né? Não, mas eu não queria esse outro aí. Eu queria aquele lá. Eu queria o moço aquele da voz bonita. Né, aquele negócio meio triste, né, cara? A criança pede um troço de aniversário, recebe umas cuecas e meia. Foi tipo isso aí, cara. Tu pede um PlayStation e recebe umas meia. Né? Tu pede um salve do Carapanã e recebe meu. Não é a mesma coisa. Tá aí. Um salve aqui pro Rogério Coimbra da Silva, que é de Betim. Conhece o Betim? Não conheço o Betim. Olha, Só ouvi falar. Nos convida aí, Rogério, que a gente vai. Um salve pra Laura, que se disse fã dos meus xingamentos, cara. Diz que eu xingo com classe, assim. Gostei disso aí. Tá aí. Um salve pra... Um salve? Chave. Salve pra Cachorra Pantera. Chave pra cachorra. Tem salve pra gato, cara. Tem salve pra coelho, velho. Ih, rapaz, quem é agora? Patrícia Baltazar e os coelhos Ed e Sakura.
Tá ok, então. Tá dado aí. Sakura e como é? Ed. Ed. E o Renan, seus gatos Raul e Fidel, que são irmãos? Ah, sim, são irmãos. Eu confirmo. O gato Lenin, porra, gatos Raul, Fidel, gato Lenin, gato Orfeu, que come livros. Orfeu Negro. Quase terminando aqui, o Gabriel Soares, que tinha nos pedido pro coelho Paçoca, cara. Mas vem cá, não é gato? Mas Paçoca? agora tem o gato Canjica. É. E por fim aqui, um salve pro Renan com seus gatos Jinx, Oriza e Zatanna e pro amigo dele, o Otto, que foi que indicou pra ele o Vira-Casacas. Muito obrigado aí, Otto, por indicar a gente. Obrigado todo mundo. Um grande salve pra quem nos ouve, nos divulga, nos quer bem. E pra quem nos quer mal também. Não, vocês que se fodam. Tá? Não, Pô, então vamos lá, né? A gente tem salve aqui. Vou mandar um grande salve, um grande beijo pra ela, pra Madama Bruna, né? Pra Bruna Paludo, que ontem lá na Casa de Cultura Vaca Profana, estivemos eu e Felipe Abal, né? Teve uma galera que perdeu a tarde, né? Nos ouvindo. Tava frio. Tava frio. E lá ainda tem resquícios, né? Das intervenções e passagens bombásticas da Bruna. O problema é que agora ela está em São Paulo lidando com uma coisa muito mais importante, que é o Mercúrio retrógrado da galera. Ah, certo. Mas a gente conta com os poderes dela pra fechar o portal e mandar os bolsomitos pra outra dimensão, né? Muito bom, muito bom. Vou mandar um salve pro Lucas Marques, que tava lá também. Falou que me viu, inclusive, tirando a foto que eu mandei pra Bruna lá, né? E disse assim, ó, estou aqui no meu making off e tal, tô vendo por trás aqui. Ficou estranho, né? Beleza. Mandar um salve, mandar um beijo pra Vitória Barbiero. Eu não sei por que ela faz isso com ela mesma, mas ela foi lá de novo ver a gente. Eu tô né? ficando constrangido já com isso aí. Mas o problema é que é o seguinte, né? Ela escondeu o jogo, porque ela tem muito a falar sobre a democracia radical. Não falou, ficou quietinha lá, guardou as anotações pra si, estava munida do seu celular, né? Mas tudo bem, um salve pra ela também. E, claro, salve geral, não aquele, né? Que o Carapanã sempre faz questão de também dizer que não é aquele. Para toda a galera que foi lá na Vaca Profana e em especial pro Gabriel e pro pessoal da Vaca Profana, porque é um ponto muito importante de resistência, é um lugar que promove muita coisa legal, é um lugar que precisa ser cada vez mais enaltecido. Faltam pessoas e faltam lugares assim na maioria das cidades. Aqui em Passo Fundo a gente tem isso aí, a gente tem que prestigiar, tem que fortalecer a vaca. Muito bem. Mais alguma coisa aí, Carapanã? Não. Então, olha só, ouvam, quem tiver ouvidos que ouva. Saca só, galera, vai rolar o curso de extensão Temas Contemporâneos de Segurança Internacional, 3ª edição, tá? Promovido pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Nacional, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, de 14 de setembro a 30 de novembro, nos sábados pela manhã, tá? Isso lá em São Paulo, na Praça da Sé, 108, primeiro andar. R$600, Gabriel Divan, para quem quiser fazer esse curso de extensão muito foda, que eu tenho aqui até todo o cronograma, tava olhando aqui, vai rolar sobre terrorismo, guerra às drogas, geopolítica e grandes potências, economia de defesa e por aí vai. Então, ó, primeiro que a gente tá divulgando um curso massa. Segunda coisa, Gabriel Divan, por que a gente tá divulgando esse curso massa? Nem imagino. Por causa do seguinte, cara, a nossa amiga Tayane Mendonça entrou em contato com a gente e disse, pessoal, vocês não estão afim de sortear uma bolsa para esse curso de extensão que vai ter? Rapaz. Porque é aberto para todo mundo, né? Ah, mas eu não sou, sei lá, das relações internacionais e tal, tem interesse no negócio, tá afim de fazer o curso, a gente vai sortear uma bolsa. Você vai poder fazer de grátis esse curso aqui. Que tal? Que maravilha. Alô, Tatiana Vargas Maia, minha coordenadora. Divulga aí pro alunado, pô. Isso aí. Então o que você vai fazer? Mesmo esquema de sempre, tá? Retuita esse episódio aqui, faz aquele comentário bacaninha recomendando o Vira-Casacas pros amigos, né? E usa hashtag ViraCurso. Ih, rapaz. Não gostou? Vira curso. Tá bom. Né? E depois eu vou deixar linkadinho lá no episódio, então, a paginazinha lá do Facebook, onde tem o evento, e vou colocar ali no Twitter também a imagenzinha com mais dados a respeito de todo esse curso aí, do que vai rolar. Beleza, bolsa de estudo sorteada pelo Vira-Casacas. Isso é marxismo cultural, Isso é marxismo cultural. Chegamos num grande momento. Né?
Além disso, claro, nossa sempre parceira Alquimista Shop, né, da nossa amiga Mulher Tamarindo. Use o cupom VIRACASACAS lá em alquimistashop.com, compre seus produtos e se der mais de R$100, a gente racha o frete via PAC com você. Em breve, novidades da Alquimista Shop. Opa! E é claro, né, vesteesquerda.com.br para você comprar aquela camiseta massa e irritar as pessoas na rua e também, né, no almoço de família. Né? Então use o cupom VIRACASACAS e ganha 10% de desconto. Então é isso aí, ó. Concorre à bolsa de estudos desse curso fantástico, se perfuma todo tomando um banho com o sabonete da Mulher Tamarindo, bota a tua camisa da Veste Esquerda e chega pra abalar na festa da vaca lá. Que tal? Muito bom. Que tal? Que tal? Que tal? E aí, na volta de noite, já tem aquela pizza do artesão em casa, né? Olha ali. Pro cara arrematar, né? A Isso. bebedeira. Tá tranquilo, cara. O que falta aí? Não falta mais nada, eu não sei. Não. Talvez se alguém tiver ali uma marca de cerveja artesanal quiser nos patrocinar, ia ser massa. Vai lá, né? Brinca com o gato, paçoca, né? E isso aí. Muito bem. Mais coisinhas vamos- sobre nós. Vamos fazer a About propaganda. us. A propaganda nossa, né? Vai. Primeiro lugar, cara, eu acho que a gente tem que dizer, galera, curtam lá, né, o nosso canal no YouTube. Agora você pode ouvir os nossos episódios lá no YouTube, então procura Vira Casacas Podcast. Você conhece aquela banda TV on the Radio? É tipo isso. Então escuta o Vira Casacas no vídeo do YouTube. E esquente a água no micro-ondas. Esquente água no micro-ondas, beba água, faça cocô Todos os dias. enfim. Né, todos os dias. No comunismo você pode cagar todos os dias, essa é a realidade. Além disso, né, estamos no Twitter, no @viracasacas, @GabrielDivan, @FelipeAbal e @Carapanarana. A gente tá no Facebook também, procura lá Vira Casacas Podcast e tem o nosso site viracasacas.com, onde sempre tem as informações a respeito do nosso episódio, essas promoções, os linkzinhos, tudo mais. Por fim, se você quiser nos ajudar financeiramente, a gente agradece demais quem, né, nos ajuda. A gente tá agora com o canal no YouTube, a imagenzinha bonita que o Gui Toscan fez lá pra gente, pra botar, graças aos nossos apoiadores. Então, a partir de R$5 você pode nos ajudar lá no apoia.se/viracasacas na categoria... A categoria Pete, que é uma musa, uma fada muito sensata, mas ao contrário dela, a gente não aceita a apatia, se vier. Tá? Então é o seguinte, você pode ouvir o Vira Casacas, você pode participar das promoções, você pode propagar a mensagem, você pode retweetar, afinal de contas, assim como aquele outro site daquele outro cara muito rico, é de graça e sempre vai ser. Agora, fortalece aí pra nós, cara, mostra que nos adora, mostra que a gente, né, tem valor aí, não deixa a gente ir embora, hein? É isso aí. A partir de R$10 você entra na tradicional categoria Vira Casacas. 2 categorias Pete. 2 categorias Pit. São 2 somadas. 2 Pit. 2 Pete. E a partir de R$10.000 você entra na tradicional categoria George Soros, né, de patrocinador do comunismo mundial. E o que a gente vai fazer, Gabriel Divan? Tô sem ideias. Eu também, Carapanã, alguma ideia? Fazer o quê? Tô totalmente perdido nessa discussão. Pois O que a gente vai dar pra quem for George Soros, cara? Cara, bom, eu com esses R$10.000 aí, cara, eu vou fugir pra outro país, cara. Não quero nem vou dar nada pra ninguém, não. Vou embora, sei lá, cara, pro Benin Ocidental aí, alguma coisa desse tipo. E aí, no máximo aí, você da categoria Jorge Soros, você vai poder visitar a gente. Porra! E virar parte da nossa colônia de refugiados, autoexilados, fudidos. Cara, imagina o califado do Carapanã no Oriente Médio e com altos equipamentão pra gravar, só as coisas bala. Não, gostei, ficou ótimo. Não, Oriente Médio não, cara. A África, sei lá, ali na costa do Benin. Sacou? Não, porra, eu entendi. Puta, Bahrein. Eu entendi Oman. Meu Deus. Não. Ali não, cara. Ali é muita treta. Não vai dar muito bom. Mas tem umas praias loucas ali, né? Ué. Bom, vamos ver. Aí o Rio de Janeiro também tem. Quase que ele falou Rio de Janeiro aqui em frente, de casa, no Leme. Eu tô vendo aqui, se você soubesse o que eu tô vendo. Aqui no Morro do Leme também tem, mas... Gente, então tá. Vamos pro nosso episódio?
Foi. Então vamos. Vamos pro nosso episódio. Gabriel Divan! Alô? Carapano! Salve! Muito bem, meus amigos, estamos aqui só os de casa, só nós aqui, é lareira, é pinhão, é vinhozinho, É copinho de chocolate. é copinho de chocolate, mas, né, infelizmente, nem tudo são flores, a gente tem que conversar um pouquinho a respeito de alguns acontecimentos que marcaram a gente nos últimos dias, né? Porque assim, ó, gente, eu não deixo de me surpreender a cada dia que passa. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo. Essa tua afirmação pode iniciar qualquer palestra de qualquer coisa. É mesmo? É qualquer stand-up, inclusive. Palestra de coach. Eu tava vindo pra cá, sabe? E olha, eu não deixo de me surpreender com... Aí começa. Ah, entendi. Carapana, tu se surpreende ainda com alguma coisa? Não, assim, não sei se eu vou dizer que eu fico surpreso, porque a gente sempre esperou o pior, né? Então, tá aí, a merda tá aí. E... já tá tudo meio fudido, meio zoado, assim, já tem um tempo. Então, acho que surpresa não é exatamente a palavra que define o sentimento. Olha, os dois slogans que fizeram sucesso esse ano, acho que tem um que já está se comprovando que na reta final vai ganhar mais pontos, hein? Aquela questão da eleição passada, que era o do ninguém solta a mão de ninguém, ele foi basicamente ultrapassado pelas nossas expectativas, já eram baixas, mas puta merda! Enfim, né, mas é um salve para as duas autorias aí, né? Cara, eu queria começar comentando uma notícia porque ela é diretamente relacionada a uma coisa que a gente falou num episódio no qual você não estava, Gabriel Divan. Opa, então foi vamos lá. um episódio quando você estava, que foi uma galera dizendo que o Deltan era de esquerda. Puta que pariu. E aí, hoje, segundo o Globo, veio a seguinte notícia. A página de Facebook do presidente Jair Bolsonaro foi tomada nas últimas horas de pedidos para que o coordenador da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, seja nomeado Procurador-Geral da República. Em resposta a alguns dos comentários, o perfil de Bolsonaro compartilhou a publicação de uma página chamada Bolsonaro Opressor 2.0, que afirma que para quem pede Deltan Dallagnol na PGR, o cara é um esquerdista, estilo PSOL. Meu Deus do céu, cara. Aí, peraí. A publicação compartilhada traz fotos de declarações de Dallagnol, em que ele critica atos de Bolsonaro no governo e repudia a ditadura militar. Também há publicações de Deltan compartilhando notícias suspeitas sobre suspeitas contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e contra Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Ainda há registros de curtidas do procurador, de publicações de outras pessoas sobre a Amazônia, direitos indígenas, direitos humanos, ditadura militar, entre outros. Em outros comentários, Bolsonaro respondeu com uma lista de assuntos sobre a qual gostaria de perguntar a um candidato da PGR. Ele gostaria de perguntar a esse candidato da PGR sobre desarmamento, ideologia de gênero, direitos humanos, Amazônia, excludente de licitude, Comissão da Verdade, Reserva Indígena, ONGs na Amazônia, Forças Armadas e Meio Ambiente. A página Bolsonaro Opressor já foi comandada por Tércio Arnaud Tomás, assessor do gabinete de Bolsonaro. No ano passado, Tércio trabalhou na campanha de Bolsonaro, ao mesmo tempo em que era lotado no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Bolsonaro disse que fará até a próxima sexta-feira a escolha da PGR e brincou dizendo que hoje há uns 80 candidatos no páreo, ou seja, para vocês, amigos do Ministério Público, se fudeu. Chora mais, cara, porque essa hora tem que rir, né? O que vocês estavam esperando, bando de otário, velho? Ai, cara, meu Deus, seu Bolsonaro Opressor 2.0. Essa é a fonte de notícias do presidente, cara. Cara, não é a fonte de notícia. Essa é o contrário. Essa é a página que o cara usa pra noticiar coisas que ele quer que as pessoas acreditem. Ah, pensa muito assim. bem, claro. É outra onda. Terceirizando a difamação do pobrinho. Cara, é isso, né? Tipo, aí, Deltan, aquele que a gente tinha discutido, por que estavam chamando o Deltan de comunista? Porque o cara, é aquilo que eu falei, o cara ele não pode ter um pensamento que ele é, sei lá, uma coisa... Não, a gente tem que garantir certos direitos dos índios. Já é comunismo, cara.
Não, tem que ter um direitinho trabalhista. Não, comunismo. Não pode gostar de ditadura militar? Comunismo. Tudo é comunismo. O cara já é... O Deltan é do PSOL, cara. O cara é evangélico, o cara, né? O cara é um evangélico, o cara super próximo do pessoal da Igreja Batista da Lagoinha, tem todo aquele marketing do bom garoto, surfista, não sei o quê, mas é comunista agora, cara. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ter que inventar alguma coisa para não atender ao pedido dos amigos, cara, do pessoal dos eleitores. Vai ter que começar a difamar o cara. E aí, se ele for queimado nas coisas da Vaza Jato, olha que bom, ele pode detonar ele e depois começar a detonar os outros caras do Ministério Público que não concordam com ele. Então, é isso. Cara, mas porra, é interessante o seguinte, né? Quando as últimas levas de vazamentos, né, estão vindo à tona em relação a esse caso, que ainda pipoca, né? E vai demorar para parar de pipocar também. Eu acho que o mais interessante foi que caiu por terra aquela última fagulha das pessoas que achavam assim, não, mas a Lava Jato prende não sei quem também, ela não prende só os caras do PT, aí seleciona um que outro, né, bucha lá, que necessariamente fez o trabalho de estar na hora errada, no lugar errado, tudo mais. E a gente percebe claramente o seguinte, cara, esses caras, a maquinação deles para capitalizar, e às vezes até literalmente, né, Deltan, em torno dessa coisa toda, ela era infantil. Eu confesso que eu mesmo, cara, eu tinha medo de acreditar em certas teorias, porque elas me pareciam uma fanfic do 247, porque eram muito infantis, e cara, e é isso mesmo. Esses caras, eles são crédulos numa série de coisas ali que não tem um mínimo de jogo de cintura, não tem um mínimo de malandragem. O cara realmente acha que é todo um somatório e pronto, né? Ele tá disputando uma gincana, na verdade. E tá cheio de notícia dizendo que quem tá participando dessa seleção são os filhos do presidente, né? Principalmente o Eduardo e o Flávio, que não é um cara que tem nenhum problema com a lei, né? Pois é, cara. É aí que tá, assim, ó, é um negócio dantesco, é um negócio horroroso, mas ao mesmo tempo vai haver uma mini parcela de diversão, porque se esses doentes estão influenciando diretamente essa escolha, a gente pode esperar mais um nome dessa saga aí, dos Trapalhões, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Eu tava vendo hoje a reprise, eu não consegui ver no dia, eu tava vendo a reprise a entrevista do Ricardo Salles com a Renata Lopretti, juntamente com o ex-diretor do INPE, que foi demitido e tudo mais. Claro, para quem acha que é o opressor 2.0, né, a bobajada que aquele Salles falou e as formas que ele tentou se desviar de uma maneira completamente inábil das estocadas do ex-diretor do INPE, é uma coisa, não, mandou bem e tudo mais, mas, cara, qualquer um percebe que não, que na verdade o outro foi extremamente rígido e extremamente telegráfico nas suas manifestações e acabou ficando uma coisa muito chata. E aí tu percebe o seguinte, cara, é o Weintraub aquele, curtindo postagem de modelos de cacetete para dar em estudante, esse cara aí passando esse perrengue, querendo dizer que não tem desmatamento e a divulgação de dados é que tá errada, é o astronauta passando pano e sendo ridicularizado por todo mundo. Enfim, cara, vai ser mais um capítulo disso. Daqui a pouco toda a proximidade do núcleo do primeiro escalão vai estar composto por essas figuras risíveis aí que, olha, eu não quero ser ingênuo, mas elas prestam um desserviço que está sendo difícil de ser, de certa maneira, defendido. O último bastião que ainda sobra, que ainda consegue ser visto com alguma seriedade, justamente é o Guedes. E ainda assim está rebolando para explicar uma série de coisas e está mostrando uma inimizade ali dentro mesmo. Mas então, Divan, tem uma discussão aí que o pessoal da Piauí tem feito, que eles ficam monitorando a satisfação com o presidente nas redes, etc. E esse tipo de coisa que esses ministros dele fazem é tudo pra base do presidente, cara. Que é meio esse lance de dividir pra conquistar mesmo e falar mal de, sei lá, postar vídeo de estudante apanhando, falar que é tudo vagabundo, botar lá o seu Salles compartilhando uma fake news sobre um cara que ele
transferiu um oceanógrafo de Fernando de Noronha pro sertão, sei lá, pra um lugar no meio, tipo, totalmente normal, não é nenhuma retaliação política, né? Não, Você só pegou um oceanógrafo e mandou ele pra um lugar onde ele né, tudo bem, não tem nenhuma retaliação, ok. Porque, sei lá, inventou que tem que ir lá em Fernando de Noronha porque alguém reclamou de alguma coisa, postou uma coisa do... É um negócio que é meio... Tudo é meio caricato, só que a gente vê isso pensando que as regras se aplicam, né? Como se as pessoas estivessem interessadas no que esses caras têm a fazer e não nas promessas vazias que eles têm. Então, o que o Weintraub vai prometer é que todos os problemas de educação do Brasil eram culpa de doutrinação, professores esquerdistas, qualquer outro espantalho que ele quiser levantar, e que aí, se você combater isso e privatizar tudo e tirar a verba do Estado, agora vai ser tudo bom. Porque aí você também pode educar seu filho em casa, ensinar ele a comer, pode construir uma cabana lá, sei lá onde, no meio do mato, ensinar seu filho a comer insetos e sobreviver no pós-apocalipse, e fazer uma educação, uma boa educação, como é que eles chamam isso? Homeschooling, a escola em casa, ou qualquer merda do tipo, enfim, cara, ou não interessa, assim, a gente tá, acho que o paradigma pro bolsonarismo, ele é muito diferente, porque ele é o de segurar a base que ele tem e usar isso pra poder fazer o que ele quiser, entendeu? Então, a gente tá pensando assim, todo mundo que é especialista em alguma coisa, vê alguma merda que tá sendo feita e fala, olha, isso aqui é uma merda. O bolsonarismo faz a merda e fala, essa merda aqui era pra combater o PT, se não fizer essa merda o Brasil vai virar Venezuela. Amanhã, deixa eu nomear o PGR que eu quiser, deixa eu, sei lá, demite esse cientista aí que tá falando um negócio aí que eu não quero, porque isso aí é comunismo, entendeu? Sei lá, corta a verba da educação superior, porque é tudo comunista, agora corta da básica também, da educação primária, né, do primário e da educação básica, porque educação é comunismo, o negócio de Paulo Freire é comunismo. Cara, e é isso, entendeu? A gente tá num paradigma que ele funciona, até quando isso cola, eu não sei. Mas as pessoas que estão engajadas nisso, a maioria delas, elas recebem toda a dieta de informação delas desses canais que vêm do próprio presidente, que vão espalhar coisas tipo o Deltan do PSOL, entendeu? Agora que o Deltan já está vulnerável, né, sei lá, o que comprometeram de alguma forma a imagem dele, pode pegar o cara pelo colarinho e tacar fora do barco, entendeu? É como se fosse isso. O problema dele não tem nada a ver com ele não tem nada disso, ou seja, os caras eles vão confundir tudo e é isso, cara. Isso funciona. Isso funcionou na pré-campanha, isso funcionou durante a campanha, isso provavelmente vai funcionar no governo. Vocês viram aquela outra matéria do Estadão? Que era sobre como cada vez que o Bolsonaro briga com alguém, horas depois começa a saltar fake news sobre essa pessoa nas redes bolsonaristas. Nos perfis que defendem o presidente. Que são sempre os mesmos, né, Carapana? Mas assim, ó, cara, o que me chama muito a atenção disso aí tudo é que tu vê, são umas coisas que são, elas têm um quê de engraçado, porque, né, tu pegar um oceanógrafo e mandar pro sertão é um negócio que tu diz assim, velho, que absurdo isso aí, que tem um lado do teu cérebro que realmente faz um tilt do tipo, né, eu só posso rir de uma bosta dessas. Agora é seríssimo, velho. É seríssimo, tu vê um presidente pegando e fazendo um troço desses, tu vê a influência da família dele sobre o governo, tu pegar uns incapazes, como são aqueles filhos dele também, dando palpite em quem que vai ser PGR, cara falar que Deltan cara, isso tudo é gravíssimo, o que o Ricardo Salles faz agora, ele fica falando, não, mas veja só ali no caso da Noruega e da Alemanha, o que vai tomar no cu, velho. Do que tu tá falando? Que esses caras são os bosta? São os bosta. Não vamos também falar que agora que país europeu é santinho porque dá dinheiro pra fundo a Amazônia, né, meu? Porque esses caras adoram mesmo terceirizar a pobreza, adoram mandar lixo pra terceiro mundo. Né? O Canadá lá, né, o que fez há pouco tempo atrás. Então não é que eles sejam santos, mas isso não tira a responsabilidade que o governo tem de fazer a coisa certa. Então o cientista que pega e diz que tem mais desmatamento do que ele acha que ele viu enquanto andava de avião em cima da floresta e manda o cara embora. Cara, isso é assim, ó, é um negócio que deveria estar talvez mais nos revoltando do que achando engraçado. E assim,
Eu não sei o que tá aparecendo pra vocês. Bom, depois eu quero falar a respeito do Weintraub, porque assim, ó, esse cara, ele entrou no meu top de pessoas que eu odeio nesse governo, de pessoas que eu detesto nesse governo. Agora, junto de todo esse esquema, o que vocês estão achando desse negócio das brincadeirinhas ali do Bolsonaro com o Moro, cara? Não tá parecendo pra vocês, assim, um tiquinho de ele tá querendo arrastar pra baixo o Moro, cara? Porque, sinceramente, pra um cara que se diz jurista, ou que as pessoas pensam que ele é jurista, tu fazer aquelas piadinhas lá dele de tiozão e papabá, será que ele não tá querendo queimar o cara? Cara, eu vou dizer assim, ó, o Moro era um grande trunfo do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, para a sua plataforma. Ter esse cara como ministro de Justiça, eu acho que é um local de destaque que você queria esse cara e conseguiu. Sim, foi uma bola dentro, né, para a plataforma bolsonarista. Agora, conforme foi se mostrando que, em que pese um bom número de gente vai se manter sólido apoiando o mito, vai divulgar qualquer coisa de alguém que desagrade o mito e tudo mais, não é só disso que se faz as coisas, né? Porque se comprovar-se daqui a um tempo que é possível seguir nessa toada de mercado, seguir nesse rumo desse tipo de reforma, seguir nessa estratégia e, em alguns aspectos, nessa dominância ideológica, com alguém mais sério, com alguém um pouco mais respeitável, né? Não tenho dúvida de que os apoios vão migrar. O apoio de muita gente que não compõe necessariamente essa base sólida aí, mas que vislumbra esse cara melhor que o PT, porque blá, 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 blá. Esses caras aí estão dispostos a embarcar em algum outro candidato. E o Moro, antes, principalmente do que acabou sendo divulgado nos últimos tempos, parecia um virtual nome que estava ali fazendo uma sombra um tanto quanto incômoda. Tanto que a briga, digamos assim, né, não vou chamar de briga também, não vamos ser tão ingênuos, mas o apartar leve que seja com o Mourão, né, a partir de toda aquela lógica de olha como o Mourão é mais culto, é mais polido, fala inglês, tem a manha, tem um bom trato, isso aí feriu muita gente. Então começou a pintar uma possibilidade, se não se concretizar aquele STFzinho que foi prometido, né? Começou a pintar a possibilidade talvez de uma chapa Bolsonaro-Moro, ou quiçá, né, daqui a pouco, né, não vamos descartar qualquer coisa, daqui a pouco uma chapa encabeçada por Moro, e quiçá fazendo concorrência, né? Então me parece que esse cara está um pouco tentando manter o Moro do lado dele e talvez tentando, de certa maneira, como tu disse, não digo assim rebaixar, mas você está também tratando o Moro para que continue aparecendo mais bonecos e slogans do mito do que do Moro, né? Que está lá, o Superman inflável, aquela coisa parecida. Ou também a gente não pode descartar o seguinte, né? A tosqueira do nosso presidente é essa mesmo, cara. É um cara que pega o ministro da Justiça e fala uma merda dessa. E aí, não vamos ser moralista, né? Que não pode ter piada, que não pode ter nada. Mas é um tipo de piada que determina um tipo de humor que tu percebe, cara, o grau simplório da coisa, né? E o cara é tosco mesmo, então eu não descarto nem isso, eu não descarto nem assim que ele não percebeu que enquanto presidente, né, ele pode até resvalar para uma irreverência de certo aspecto. Agora, tem coisa que fica medíocre de falar e fica bobo, mas, né, esse cara aí, dizer que esse cara vai notar alguma coisa aí, né, pelo amor de Deus. Caras, eu acho que o negócio mudou, né, mesmo. O Moro era alguém que agregava valor ao governo do Bolsonaro e agora ele precisa do Bolsonaro para se defender. E aí, o que acontece, eu acho que tem essa coisa um pouco de... Eu não sei se essas brincadeiras são exatamente um negócio, porque eu acho que isso é uma coisa de tiozão. Isso é meio que o Bolsonaro é, e aí ele... Sei lá, não sei se isso é exatamente a questão. Eu acho que a gente vê isso em outros atos, eu acho. E você tem toda uma fofoca de bastidores de que o Bolsonaro acha que o Moro não é suficientemente leal, né? Em algumas coisas que ele fez. Assim. Aí, primeira vez que eu concordo com o Bolsonaro na vida. Aê, Jair! Aí é essa questão, porque também... Bom, concordar eu nunca vou concordar, porque é um cara que acha que todo corpo estatal brasileiro existe para servi-lo. É um pouco diferente, assim.
o Estado não existe para fazer o que o Estado deveria fazer. O Estado existe para servir o Bolsonaro. É assim que ele pensa, entendeu? E para servi-lo pessoalmente, né? Indicação do Dudu para 03 para embaixador, para servir a sua família. Coisas assim, da ordem da completa loucura, tão normalizadas aí. Então, o que eu acho sobre essa relação é que, de fato, existia a possibilidade do Moro meio que criar um campo independente, se aliar a outras pessoas da direita contra ele. Isso dividiria o voto da direita, se tornaria tudo muito mais difícil para o Bolsonaro. O Moro tinha essa chance de crescer independentemente e bancar um projeto político próprio, porque aí ficam nessa coisa, mas o Moro ele pensa igual ao Bolsonaro, ele pensa a mesma coisa, ele é bolsonarista, tudo é a mesma coisa. Cara, pode pensar a mesma coisa, isso não quer dizer nada. Eu tô falando de questão de... Isso é questão de poder, isso é questão de política. Isso não tem a ver com ideologia. Nem todo mundo que pensa parecido é amiguinho. E aí, eu acho que, nesse ponto, o Moro, ele não era exato... A gente não precisa falar que é uma alternativa ao bolsonarismo, mas ele podia construir um polo dele. Agora, para que ele pudesse fazer isso, seria muito melhor que ele não tivesse aceitado o ministério no governo do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro tem como controlar qualquer decisão dele, inclusive, sei lá, qualquer nomeação de conselho que ele fizer, qualquer coisa que acontecer, os caras têm como ficar ditando, assim. Porque aí o que acontece é que, assim, tudo bem, Paulo Guedes, o posto Ipiranga, o cara que o mercado, ao qual o mercado cede a credibilidade para o governo, né? Então, basicamente, o Paulo Guedes promete privatizações totais e restritas, o mercado quer engordar assim com especulação, algumas outras coisas de contas do Estado e austeridade, e redução de déficit, tudo isso vai rolar. E o Paulo Guedes é o cara que conseguiu, inclusive meio que nas hostes do Bolsonaro, dizer que ele é a pessoa para fazer isso, e que ele sabe, e que ele é quem tem o domínio econômico. E o Moro era meio isso para a questão da segurança, do combate à corrupção, etc. Só que ele não tem... Como é que eu vou tentar explicar? Ele tem uma aprovação alta, eu acho que ele é uma das figuras políticas mais populares, se a gente for olhar nesses radares que eles fazem de popularidade. E isso para o Bolsonaro é bastante complicado. Entendeu? Isso é complicado, porque ele não sabe o que o Moro vai fazer. Então ele pode fazer duas coisas. Um, ele pode queimar o Moro, a outra ele pode investir num Moro que seja submisso a ele, que eu acho que é o melhor cenário para ele, seria o segundo. Então tem a ver com toda uma coisa, para mim, tem a ver com vários meios, de várias maneiras de se portar em relação ao Moro, e é um pouco aquilo que a gente tinha falado aí nos episódios atrás, que o bolsonarismo ele é uma espécie de buraco negro da direita brasileira, né? Todo mundo que vai chegando perto chega para se ferrar. Os militares foram os primeiros. Não acreditando naquela história que o Toffoli contou para Veja, né? Não sei se vocês leram aquilo. De que ele tava com medo do golpe? Não, de que existia a chance de ter dois levantes nos militares, um pró-Jair, um anti-Jair, né? E que teve que rolar uma... Né, o Congresso queria se rebelar, ou seja, estava se desenhando uma coisa ali que parecia caótica. Então não sei o quanto ele exagera isso e o quanto ele acha, mas que a possibilidade de acontecer coisas bem drásticas era real. Não sei o quanto eu acredito, porque ali ele basicamente diz que ele salvou a presidência do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, na verdade, com o Toffoli, ele não tem nenhum problema, né? Toda a turba dele pode ter, mas ele mesmo, declaração pública contra o Toffoli, ele não tem não, ele só tem amor pra dar. E o que eu acho bem estranho, assim, é bem esquisito. Mas isso tudo que tá acontecendo aí, cara, assim, se pegar tudo que aparece da Lava Jato, como que os caras vão se... Toda essa coisa, pro Bolsonaro é bom. Pro Bolsonaro isso é bom, cara, ele não depende dessas coisas. Isso não tem uma... Eu acho que isso não tem... Ele depende de outro... Inclusive, o que ele faz o tempo todo é prometer ordem em meio ao caos, né? Desde a eleição passada, o cara tá fazendo isso.
Que é pegar e dizer que ele veio para resolver tudo e para estabilizar as coisas. E que todas as outras instituições são corruptas e merecem ser fechadas ou punidas, ou porque alguém falou um A contra ele, ou porque elas impedem os delírios ditatoriais que ele tinha lá quando ele era deputado. Sim, mas ó, olha aqui, ó. O Bolsonaro, o Moro, a gente tem que monitorar essa situação, porque esses outros aí que estão ao redor ali, eles são os coitados, cara. Eles só têm algum nível de projeção porque eles estão colados nesse discurso do Jair aí, de sua base sólida de fãs. Tanto é que o Vélez aquele, ninguém sabe se tá vivo, se tá morto, se tá onde é que ele anda. Ninguém quer saber. Ele existiu durante um tempo e foi cuspido de uma maneira bizarra, inclusive por pessoas que bancavam os influentes, os fãs preferenciais, né? Tá aí Vélez, vai mudar tudo agora, esse cara vai implantar uma nova ideologia. No que saiu já começou a ser bombardeado também e tudo mais. E essa galera aí, Weintraub, não sei o que, Damares, não sei o que, tudo mais, isso aí ninguém interessa, cara. Agora, o Moro é o único cara que, se sair dali, se desvencilhar desse núcleo direto, ele segue interessando. E ele segue tendo uma parcela de gente que vai admirar ele. Eu não sei se ele rouba todos os fãs e tudo mais, eu acho que não. Mas há uma certa parcela que eu acredito que seja interessante em números que vai embora com ele. Que pega quando ele recolhe a gaveta, vai lá aplaudir no corredor e vai caminhando atrás. Eu acho que grande maioria de gente que gosta do Bolsonaro, grandíssima maioria, gosta do Moro. Mas nem todo mundo que gosta do Moro gosta do Bolsonaro obrigatoriamente. Pois é, é por isso que essa proximidade ou não, ela passa por vários fatores, porque todo mundo achava assim, olha, ele prometeu o STF, vai cumprir, porque para ele é muito fácil, assim que ele tiver que nomear, pronto, é batata. Agora, a gente já não sabe mais nem se o Moro está decididamente se prestando a isso, dado o fato de que ele percebeu que daqui a pouco pode fazer um estudo aí, pode fazer algum tipo de aposta aí, e olha, se esse cara sai candidato a qualquer coisa que não presidente da República, eu acho que ele ganha. Se ele sai candidato a presidente, não é fora do páreo. Então, senador pelo Paraná, pelo amor de Deus, só dá pra ele senador a cadeira. Tranquilo, é só, não precisa nem eleger, né? Agora, presidente é uma coisa que a popularidade dele ainda é tão alta que eu me arrisco a dizer que ele sai um candidato, vamos jogar baixo, tá? Tranquilamente não faz fiasco, tranquilamente. Segundo, fica ali de uma margem de votação interessante, é isso que eu acho que eu dou como certo. Agora, eu especulo, sem ser certo, mas eu especulo que ele perigue para as cabeças e não descarta a possibilidade desse cara ganhar. Então, desde que ele faça uma campanha Jair Bolsonaro, que ele pegue e dê um jeito de não participar de debate. Porque ele é ruim de falar. Bom, mas é que o debate não importa, cara. Não, cara, o debate ele ia escancarar toda essa merda que a gente tá vendo do Bolsonaro, mas ele não ia tirar os votos capazes de revirar a eleição. O debate, sim, o cara não foi por uma questão quase que egóica, quase que pessoal, do tipo, eu não vou lá para ser humilhado, eu não vou lá para falar bobagem, eu não junto Lé com Cré. Agora, ele não ia perder a eleição, porque o que está acontecendo é isso aí, cara. O número de votos que o Bolsonaro precisava para ganhar, ele ainda não se mexeu de um jeito que diz assim, ó, hoje seria diferente, em que pese ele perde popularidade diariamente, né? Agora, o que está acontecendo aí, que a gente vê todo dia, é o que a gente vê no debate, cara. Esse cara, ele é um fracasso. Ele é um fracasso no trato, ele é um fracasso no falar, ele conta piada mal, né? O cara é um horror, meu. É por isso que eu tô dizendo. Pessoas, inclusive, ligadas ao mercado, que ainda... eu almocei com o pessoal esses dias... Do mercado. Que do mercado, do Bradesco. Aí o que acontece? Eu almocei com o pessoal esses dias que ainda tava assim... mas... O Guedes, aquele, ele tem uma solidez, ele tem uma certa seriedade, não sei o quê. É o tipo de pessoa que não engole o Bolsonaro, mas analisa o Guedes com outro olhar. E o pessoal já está perdendo, inclusive, a paciência, porque tem gente para quem, por exemplo, a gente se preocupa muito com as posturas político-ideológicas do Bolsonaro. Tem gente que não se preocupa tanto, né? Tem gente que falta só o rabo e as asas para ser um canalha, né? Aí que tá.
esse cara já está se preocupando com o vexame que seja lá institucional, é aquele mesmo cara que dizia assim, ó, o Lula não sabe nem falar e o país vai ficar desmoralizado. Mal sabe ele que o Lula era a atração do G20, né? Ele era a mesa, pegando a brincadeira aí que tá todo mundo fazendo na internet, né? A mesa que todo mundo queria sentar era do Lula, cara. Então, o cara que tava muito preocupado com isso teve que engolir um Lula mega popular, mega brincalhão e mega atrativo, ainda que não falasse inglês ou coisa parecida. Esse cara, ele já começa a ficar preocupado com o presidente indo dar um pronunciamento de pijama e a camisa falsificada do Palmeiras por baixo. Né? Mas é que esse negócio do Guedes que tu fala, é nisso que eu penso quando eu me refiro ao Moro, tu entende? Tu vê o Bolsonaro fazendo essas brincadeirinhas com o Guedes. Ah, bom. É que aí, cara... Sabe? Porque assim, eu vejo os dois... Se bem que o Guedes esses dias disse, né? Pergunta pro homem lá. Então, quer? Porra. Mas ele é mais daquele negócio estúpido que ele faz, assim, que ele mostra que ele é, tipo, eu sei tudo, né, meio dentro de uma bolha, assim. Mas eu penso exatamente dessa forma ali, ó. Quando chega nesse governo, nos ministérios, tu vê Moro e Guedes como os dois caras que seriam tecnicamente mais aptos do que os outros, que são os débeis, né? E daí agora, ao invés de ser, o doutor Sérgio Moro, que nem ele fala, o Paulo Guedes, já o Moro, meu brother, já como é que é, de sentar na cama de cueca. Pois é. Cara, o que é, pra mim, totalmente estranho é um cara igual o tal do Bebiano, que parece que botou metade da vida dele na aposta de que o Bolsonaro seria presidente, ter rapidamente virado uma espécie de inimigo, né? Isso quer dizer que ninguém tá meio a salvo. Agora, eu queria comentar um outro assunto que é relacionado ao ilustre juiz Sérgio Moro. Não, o cara é ministro agora, porra. Ele continua confundindo os papéis. Mas era o áudio do PCC, cara. O áudio do PCC, que eu achei uma jogada. E aí o Reinaldo Azevedo, cara, que a gente fica reclamando, ele acha que a ideia era transferir o Lula pro presídio lá das celebridades do crime e depois soltar o áudio do negócio do PCC e do tipo manter uma coisa assim, tá vendo? Olha lá, era tudo a máfia, era tudo tipo, eu achei muito esquisito, cara, o negócio todo. Mas agora já fica numa coisa que eu fico pensando que entrou numa seara onde... Sei lá, cara, acho que quem não confia na Polícia Federal agora, acho que não confia mesmo, né? Ou não confia em nada que tá acontecendo, assim, a galera começa a desconfiar de tudo. Não, tem uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte, nisso aí, né, houve um tempo em que tu poderia associar a oposição no governo petista a um grupão aglutinado lá, né, do qual talvez o PSDB fosse um dos protagonistas pelo número de votos que eles conseguiam fazer, em que PES não ganhavam nunca a eleição federal, a presidencial. E aí todo mundo sabe da questão da ligação do governo do PSDB em São Paulo com o PCC, dado o fato de que, entre outras coisas, né, um acordão, né, escancarado foi praticado, inclusive, para a gente ter algum nível de controle em relação a ações mais bruscas e mais espetaculosas e tudo mais. Nesse ponto, eu chamo ao contrário, cara, eu chamo de uma espécie de oposição, não porque eu ainda confunda como se esses caras não estivessem no governo, mas eu chamo de oposição porque, entre outras coisas, o apelido de oposição, porque se tu vê essa tropa de choque bolsonarista das mídias e tudo mais, eles realmente agem como se ainda fosse campanha e como se eles ainda fossem oposição, né? O tipo de linguajar deles é esse. Então essa galera, eles vão tentar usufruir dessa botaria jogada aí, de uma forma que, por exemplo, o PSDB não poderia. Então eles podem jogar e se dizer ainda por cima, os diferentes, nós somos contra os velhos estamentos, nós somos contra os velhos protagonistas, e aí eles podem tentar botar no rabo de PCC e tudo mais, porque imagina que xarope seria alguém de uma oposição ao PT, PSDBista, tentando fazer um link com o PCC, não tem como, não existe como, isso aí ia cair 10 segundos.
Agora, esses caras aí, eles podem erguer esse boato aí, podem tentar falsear essa parada, porque, em tese, com o PCC, eles não tem nada a ver. Então, é uma coisa que tá picando ali, e é claro, nesse jogo aí, de o que se transformou a fake news, que a gente achava que era uma coisa que, né, de certa maneira, poderia ser um estilo de debate ou discussão, mas se transformou numa coisa absurdamente mais sinistra, que é você fala qualquer coisa e pronto, você joga qualquer negócio frio e pronto, você alavanca qualquer teoria aí e pronto. E, claro, se não houvesse uma bela parcela de pessoas que estão prontas também a divulgar de graça e a acreditar, né? Sempre vai ter um louco pra chegar e se levantar e dizer Stop the music! É. Stop the music! Cara, é isso aí. É o ponto a que chegamos, cara. Stop the music! Stop Cara, the music! Cara, isso é o ponto a que chegamos, Por cara. que você não noticia a Cruzoé? Vai se ter A tomar no teu loucura- cu, mano! a loucura não é o cara ter gritado isso, interpelado ela, é ele ter gravado isso em vídeo, colocado e achado que ele tava arrasando, cara. Mas Arrasou, do tipo, o cara achou que ele arrasou. Eu tipo, eu olhei assim e falei, não, tipo, você já tinha meio que feito uma coisa deselegante de enquadrar a pessoa, já tinha meio que provado que você era foda, né? Tipo, oprimi demais a Mônica Vogt-Vogel, cara. Aí o cara vai lá e grita pro negócio Stop inteiro, the music! Cara, cara, é muito estranho, cara, é muito estranho. Agora, sobre fake news, uma coisa que eu tenho visto que parece já não é novo não, mas parece que firmou como tendência, e talvez é uma coisa interessante, eu acho que assim, vou dar um método. Porque eu gosto dessas coisas, eu gosto do método, eu sou muito interessado no método. Então você vai pegar uma coisa que é absolutamente espatafúrdia, tipo uma coisa que não tem nenhum sentido, parece absurda e que é grave. Então você vai acusar os seus adversários disso, seus inimigos disso, você vai circular isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfim, infinitas vezes. E depois você vai circular essa informação falsa até que as pessoas estão acostumadas com ela. E depois existe alguma coisa que é verdade, mas ela é 1/100º do que essa informação falsa era. E ela vira uma notícia, entendeu? Então, o que é que acontece na cadeia que recebeu toda a notícia falsa? Ela vai usar essa pequena fração para tentar dizer que tudo aquilo falso que foi colocado era verdadeiro. E isso é um jeito eu acho que a gente vê isso nessa guerra de narrativa, de política, do caralho aí que os caras estão fazendo, que tem funcionado maravilhosamente, assim. E essa é uma das coisas que eu acho que é um dos segredos. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no episódio sobre teorias da conspiração. E isso é um negócio que eu acho que isso funciona tão bem. Isso funciona tão bem, porque aí essa hora onde o cara vai precisar dessa fração de verdade para dizer que a teoria da conspiração dele era comum, aí ele vai lá na mídia mainstream, pega a notícia que ele quer, volta com essa notícia e fala: essa notícia, ela prova toda a maluquice que eu disse antes, ou que eu espalhei antes. Mas ela não está do jeito que eu quero porque a mídia é comprada pelo George Soros, ou, sei lá, pelo comunismo global, pelo califado do Carapanã, qualquer coisa possível aí. Então, meio que isso é um jeito que funciona super bem. E aí, nesses veículos meio alternativos, que são veículos, ou veículos de fake news, ou mídias hiperpartisan, né, que meio que colocam uma notícia, mas pegam uma notícia que está na mídia e enviesam ela e jogam, porque tem uns veículos desses, cara, que não são fake news, eles são fracionamento de notícias e jogar isso dessa maneira, assim. Cara, funciona super bem. E eu acho que pra essa coisa que a gente vê da política como manipulação de narrativas, ocultação de fatos ou criação de fatos alternativos, isso é perfeito, assim. E aí, o que eu acho interessante, por exemplo, é ver isso, por exemplo, nas delações do Palocci. A maneira como isso tem circulado, assim. Porque você tem um monte de informações que não são muito exatamente levadas a sério, ou quando ele foi dar depoimento lá numa CPI e tal, e aí o cara entra com umas coisas do tipo assim: olha,
o PT deu 500 bilhões para empresas amigas via BNDES, ou seja, no sentido de que o PT teria fornecido crédito, eu não entendi bem se foi isso, só que isso aí já virou que o PT desviou 500 bilhões, entendeu? Já é isso, a notícia já virou outra coisa. Então, essa coisa que mostrava uma denúncia que ele fez de um certo favorecimento e de um certo corporativismo para fins eleitorais, ele já se tornou outra coisa, ele já virou outra coisa. Ele já está colocado. E aí um outro exemplo que eu acho muito interessante disso, e é um exemplo que colou, é a ideia de que, por exemplo, aquele helicóptero com cocaína que pertencia ao senador, à família, uma empresa do senador Zezé Perrella, segundo o que foi noticiado na época, que aquilo teria a ver com Aécio. E essa foi uma outra que eu acho muito doida, porque aquele é um fato real e os caras associaram isso ao Aécio Neves um tempão, por dois motivos. Por causa dos boatos de que o Aécio Neves era um cara que era usuário de entorpecentes, e porque tinha um monte de fotos onde ele aparecia com o tal senador que, né, era proprietário dessa aeronave, que no final das contas não era nada, né? Diz que era o piloto e que foi preso de novo depois, né, galera? Esse piloto foi preso outra vez, fazendo a mesma coisa. Então, tipo, não tinha nada a ver e tal. Mas isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção, porque... E aí, pra pensar isso com relação ao que a gente vinha discutindo, do Moro, da Lava Jato, etc., parece que é uma coisa... Em toda aquela coisa que ele sempre falou sobre influenciar a opinião pública para conseguir condenar os corruptos, ou para conseguir dar prosseguimento às ações... cara, isso cai como uma luva, né? Dá pra pensar em outras implicações de como funcionavam as coisas ou como elas deveriam funcionar. Então você tem uma parte da mídia que de alguma forma comprou tudo que a força-tarefa colocava lá, mas por outro lado você tem todo esse sistema que meio que falava coisas loucas, né? Do tipo, sei lá, o Lulinha, dono da qual que é a empresa lá, pô? Da JBS, da Friboi. Lulinha é dono da Friboi, o Lulinha é dono da Friboi, o Lulinha é dono do não sei o quê. E aí parece que o filho do Lula tem, de fato, uma denúncia de uma coisa ilícita em relação à Oi, que contratou uma empresa dele, que não tinha sentido. Então tem todo um... meio... Você tem uma parte de uma coisa que faz sentido, ou seja, onde você pode pegar e falar, lá, tá vendo? Pô, os caras fizeram merda, se portaram... Isso aqui não é ético, isso aqui não funciona, isso aqui é corrupção. E aí você tem todo esse universo paralelo que meio que se constrói assim e que cria uma coisa que é totalmente fora de propósito. E que aí permite... Uma coisa que eu vi essa semana que eu achei fantástica, era um tweet que tinha umas crianças que estão indo para a escola e passando no lamaçal, e aí o pequeno, acho que ele fica atolado no lamaçal. E é um vídeo super triste, assim, é um negócio que é horrível de se ver. Só que a maneira como a pessoa apresentou esse vídeo era meio assim, essas crianças estão fazendo isso porque o PT roubou o Brasil. Nossa, mãe, cara. Não, era isso. E várias curtidas, sei lá, devia ter 5, 6, 7 mil, 8, 10 mil curtidas. É que assim, essa ponte é do município? Ela é do estado? Quem é que é o responsável por essa estrada? Onde é que isso tá? O que isso tem a ver com o governo? Sabe, assim, essa coisa ela não existe. E aí isso funciona num nível praticamente psicanalítico, assim, é um negócio que o cara ele entra num outro estado, ou seja, ele nem vai se perguntar o que é aquilo que está acontecendo ali, por que aquela situação ela existe, por que aquilo é triste, a associação já é automática. E isso permite essa narrativa de redenção aí do novo Brasil, da nova era, do sei lá o quê. E aí entra para a possibilidade de poder fazer coisas que são graves, né? Do tipo, querer nomear o próprio filho embaixador, um negócio totalmente fora de propósito, um claro tipo de favorecimento esquisito, e que agora é meio justificável porque quem sabe alguma coisa de diplomacia é comunista, né? Uhum. E tem alguma coisa, e é petista, e é suspeito, e é complicado. Então, bicho, em resumo, fudeu. Ai, cara. Mas olha só, eu vou trazer aqui para a pauta uma coisa que ela tem inclusive um link com algumas ideias e algumas tiradas que a gente trouxe ontem no nosso... Estamos gravando aqui no domingo, né? No sábado anterior estivemos na Casa de Cultura Vaca Profana, em Passo Fundo, eu, Felipe,
O Carapana deu uma passadinha lá fora uma hora, né? Pra abanar, pra ver se estava tudo bem e tal. Perguntou se a gente precisava de um cabo USB, não, e saiu. Mas enfim, a gente levantou uma hipótese lá, mais até pro final da tarde, que é uma coisa que chama muita atenção. A gente vive um momento, e isso foi falado ao longo do debate, em que tem várias coisas que estão me dando alguns estalos há muito tempo. Se a gente situar, por exemplo, aquele episódio em que o Facebook resolveu censurar páginas que eram necessariamente de propagação de ódio e todas elas ligadas ao espectro político da direita brasileira, e na verdade um monte de mock e página holding sustentada por MBL e essas galera aí, né? Inclusive agora a MBL também é comunista. Também. Né? Enfim. Também. Vocês vão lembrar que houve um episódio quase tão constrangedor quanto o do Stop the Music, né? Que foi divulgada como se fosse uma coisa muito legal, uma espécie de palestra de um guri cagado de uns 11 anos de idade gritando: nós somos da guerra! Forjados na guerra. Cara, aquilo é ridículo e todo mundo percebe que é ridículo, assim como todo mundo percebe que é ridículo esses youtubers conservadores e esses influenciadores digitais dessa leva se julgarem, eles estão sendo perseguidos, mas eles resistem à opressão, eles rompem as amarras da ditadura comunista, cultural, não sei o quê. Assim como é ridículo você achar que o cara, o Ciro Gomes dizer pra mamãe aquele, tá, meu filho, para quieto aí, e o cara dizer que foi agredido e tudo mais. Mas o ponto que eu quero trazer esses caras estão há muito tempo roubando para si, e vamos dizer que com um certo resultado positivo, a retórica da rebeldia, a retórica de que o establishment está tentando nivelá-los, cimentá-los, e eles estão como que plantas, né, no asfalto, a vida encontra um meio e eles são os verdadeiros heróis da resistência. A gente falava sobre isso, e o Felipe pontuou muito bem ontem, sobre o fato de que a esquerda, de uma maneira geral, e o campo progressista, de uma maneira geral, estão inteiramente pautados pelo não, pautados pela cara feia, pautados pelo tom ranzinza, pautados pelo tom de quem realmente está se colocando numa postura de ter que falar a respeito de tudo que a outra pauta quer. Não sejamos ingênuos de achar que é simplesmente, né, na base a golpes de namastê e good vibes que a gente vai simplesmente virar o jogo. Agora, a pauta do não, a pauta da negatividade, a pauta dessa coisa assim, da carranca, ela é uma pauta que combina muito mais com esse tipo de gente, e os caras estão sorrateiramente, paulatinamente avançando nesse sentido. E aí o que eu queria trazer para vocês enfim, a gente viu ontem circular duas versões, né? Uma espécie de versão meio piloto, que apareceu umas coisas que não era para aparecer, mas a gente viu logo depois isso ser, entre aspas, corrigido, e a gente viu circular uma propaganda do PSL que, apesar de apelar para os estándares e para os padrões publicitários mais baixos de quase que propaganda de margarina, você tem nela, eu vou dizer uma coisa aqui, você tem um resultado interessantíssimo. Por quê? Porque o PSL, que é esse partido que basicamente surrupiou uma base inicial de admiradores em prol de fazer com que fosse o partido que está lá para o que der e vier, para tudo que o bolsonarismo mais extremado precisar, esse partido me aparece com uma propaganda mostrando pessoas sorrindo, pessoas trabalhando, imagens de um Brasil moderno, imagens de um Brasil legal, pessoas calculadamente, todas as etnias, cor de cabelo, idades e tudo mais, e fez uma peça publicitária que, para o sentido da propaganda, ela é rasa, né? Porque a propaganda que vende esse tipo de coisa, ela é o beabá do marketing, né? Um homem negro, um sujeito com cabelo e uma barba ruiva, um pai andando com uma criança, uma senhora de idade, e é o Brasil que trabalha, é gente de bem, e ele oferece um aconchego para quem é, e ele usa o termo, né? Você é radical, né, na defesa da liberdade de expressão, você é contra a corrupção, você é liberal na questão econômica e tudo mais. E ele veicula essa propaganda acompanhado de uma proposta de hashtag que é fomentada pelo próprio partido nas suas mídias sociais, que é: no PSL você é bem-vindo. E eles fazem um convite que
Olha, eu não vou dizer que simplesmente propaganda ganha jogo, né? Mais ou menos como aquela lógica lá do técnico, né? É o João Saldanha ou é o Neném Prancha, né? Algum deles dizia que o time da penitenciária ia ganhar toda se concentração fosse importante. O fato é que não é propaganda assim, sem mais nem menos, jogada, que é o que vai fazer as pessoas irem atrás como zumbis. Agora, temos que saudar, né, e lamentar a ideia, porque preparando isso não com uma antecedência a perder de vista, mas também não em cima da hora, como se fosse claramente, né, uma coisa forçada, eleições municipais estão vindo aí, o partido está construindo uma imagem e que está capturando basicamente tudo que deveria ser um padrão reconhecido por governos progressistas e por partidos de esquerda e coisa parecida. Então, o apelo que a gente faz aqui, entre outras coisas, é para que a gente pense nisso, porque a estratégia me parece totalmente correta, e é óbvio que todo mundo sabe que isso é uma hipocrisia, assim como o banco falando de empoderamento feminino, assim como outras pessoas fazendo pink washing e tentando capturar pink money, o PSL vir com uma mulher negra sorrindo na televisão na minha frente é uma hipocrisia do caralho. Agora, os caras estão fazendo o dever de casa. A pergunta que mais ou menos eu já sei a resposta é: o nosso lado está fazendo? Cara, assim, ó, o negócio de... Eu quero deixar bem claro, assim, desde o início. A gente não tá falando de que tipo de pauta que tem que ser defendida. Isso aqui é uma questão puramente de linguagem. Sim, aproveitamento da mídia, aproveitamento do imaginário. Não, exatamente. Não é uma questão do tipo assim, mas o que a gente fala, o que não fala, o que é importante, o que não é importante. É a maneira com que a gente tá se expressando. Né? Como tu falou antes, assim, a gente está se pautando muito, isso aqui é uma coisa que eu venho, né, já há um tempo também refletindo em cima, né, até estou escrevendo a respeito de alguma coisa, daqui a pouco sai, espero eu. A gente está se pautando em cima do interdito, a gente está se pautando em cima do não. Né? Inclusive é uma coisa que a gente comentou ontem, da quantidade de slogans, de frases e etc. que se pautam pela negatividade. Né? Ele não passarão, não vai ter golpe, não sei o que, né? E todas elas... invicto, né? Tá invicto, né? Todas elas deram errado. Né? Passaram, ele sim, e teve golpe. Continua tendo. Continua tendo, é um golpe, né, eterno ali, sei lá. Agora, a gente tem que aprender, ou reaprender melhor, porque sempre foi nosso. A pauta propositiva, a pauta positiva, a pauta da empatia, a pauta do afeto, ela sempre foi nossa. Então, uma coisa que a gente tem que voltar à raiz é não se pautar pelo reacionarismo, é não se pautar, né, pelo fato de a gente ficar só respondendo isso aí, dizendo para as pessoas, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Essa propaganda do PSL é uma propaganda sim. Ela é uma propaganda, poxa, bem-vindo, você é bem-vindo. Isso aí é maravilhoso. Eu sempre me lembro de Van e Carapanã. Eu sempre me lembro, cara, e a gente deveria ter. Aliás, vamos fazer mais com isso aqui. Vamos fazer mais com isso aqui, que é um baita de um exemplo. Quando o professor Alisson Mascaro teve aqui no Viracasacas, e ele chega e diz, eu queria ver mais coisas, dizendo, né, um caminhão, dizendo um adesivo assim, socialismo é uma palavra linda. Nossos queridos apoiadores que ganharam um mimozinho de um marcador de página, teve um pessoal que consegui mandar, tá escrito nesse marcador de página, socialismo é uma palavra linda. Olha a mensagem diferente que é eu passar isso aqui, eu dizer socialismo é bom, eu explicar para as pessoas qual é que é a nossa proposta, por que o socialismo sim é uma coisa importante, né? É uma coisa relevante, é uma coisa necessária, é uma coisa para o bem de todo mundo, ao contrário de eu chegar, por exemplo, agora numa eleição municipal e dizer eu sou o candidato que sou o não à reforma, o não a isso, não aquilo, não ao Bolsonaro, não ao Moro, não à Lava Jato, não vai funcionar. Eu vou te dizer mais uma ainda. Eu ainda vejo pelas ruas, como eu vi aqui na cidade de Passo Fundo na semana passada, aquela coisa que é mais um para a lista do fracasso. Porque eu não gosto nem de falar o passarão, isso aqui, porque aquilo dá azar. Né? Essa frase dá azar. Né? Agora, o outro bastião do fracasso é aquela história que você publica um outdoor que ninguém presta atenção mais, porque o cara provavelmente tá ouvindo a mensagem do Zap no painel do carro,
né? Ou o cara tá dentro de um ônibus dormindo, porque coitado, tá fudido no horário e coisa parecida. Aí tem um outdoor dizendo assim, estes deputados são os traíras, não sei o quê. Cara, para quem apoia os deputados e elegeu eles lá, e eles estão eleitos, então eles têm muitos votos, eles são exatamente os caras que estão fazendo o que eles querem. Nunca mais confie nessa trairagem aqui, daquele outro. Cara, isso aí não tem nenhum cabimento, Estão velho. lá há 20 anos. E estão há 20 anos, cara, isso aí não deu certo, cara. Esses caras aí, a galera caga e anda pra esse outdoor, meu. Então é uma retórica que se acha potente numa negação veemente de uma coisa e, enfim, passa justamente por isso, passa por bobo, quando não, num sentido, numa leitura mais profunda, né, está reverberando um tipo de discurso que, né, só está fazendo com que o outro ganhe holofote. E tu tá botando lá a cara da pessoa, velho. Então, assim, ó, o que a gente tá discutindo bastante, o que a gente quer trazer pro pessoal que tá ouvindo aí é isso, gente. A gente tem que ser mais propositivo, a gente tem que manter aferrado as nossas crenças, claro que sim, não é botar nada pra trás, não é esquecer de nada. Agora, vamos nos comunicar diferente. Qual é que é o slogan que deu certo, Carapanã, Gabriel Divan? Quando a gente olha pra uma revolução russa da vida, os caras estavam lá com uma coisa muito simples: pão, paz e terra. Que coisa melhor do que isso, cara? Que é paz, justiça e liberdade? Não, Ah, não, tá. não. Tá. Não, Também. não vou te dizer que é um slogan ruim. Também. Inclusive tem a última reportagem que eu vi, né, puxando o gancho do PCC que o Carapana trouxe. Os caras estão com imóveis alugados para justamente possibilitar alojamento para famílias que vai visitar presos. Então tem todo um gerenciamento de um Airbnb das famílias dos presos aqui. Cara, o partido funciona melhor que o Estado. Tem aquele livro que é uma etnografia do PCC. Quem é que depois eu vou pesquisar aqui quem que é para dar os... Tem o mais recente é Gabriel Feltran. Não, mas Junto e misturado. Junto e misturado. eu acho que é o Junto e misturado. Que é de uma mulher que ela era Que o marido- casada com um cara que ficou preso. Isso aí. Esse é muito louco, velho. Não, e é muito louco que tu vê toda a organização que tem, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar. Mas vamos lá. Não, mas isso é horrível. Ou seja, nesse sentido, assim, por que é que as organizações criminosas tomam conta? Porque elas fazem o trabalho que o Estado não vai fazer. O cara tá querendo sobreviver à prisão sem ser estuprado e tentar conseguir alguma dignidade básica, e ter uma organização criminosa que fornece isso. Olha aí, cara. E fornece, parabéns, galera. E no sentido, tipo, é bizarro. No sentido que o Felipe tava falando, ela inclusive tem uma estratégia de marketing melhor. Né? Muito melhor. É perigosíssimo isso. E não, mas essa coisa, a gente tem aquele episódio da Se a Esquerda Tem Projeto. Foi o Vira Casaca 103. Vocês lembram dele? Claro. Lembro. Bom, e essa era uma discussão, tinha a ver com uma questão... Tinha a ver com... E aí já teve toda uma crítica, eu não posso falar na esquerda em singular, e talvez foi uma falha, tanto faz. E não pode falar em nome de uma esquerda. Eu tô falando assim, cara, a minha pergunta, desde quando eu comecei a ficar falando um monte de besteira em podcast, é a seguinte: qual que é a pauta que une? Isso. Qual que é a pauta que cria solidariedade? Qual é a pauta que vai criar solidariedade? Tudo bem, tem uma que é óbvia, que é a oposição a esse governo. Mas o que é a pauta positiva, propositiva? Onde é que ela entra? E aí eu fui lá atrás para ficar falando sobre como que mudou o paradigma do papel do Estado, aí da década de 60 até hoje, como que a direita tomou um rumo diferente, e essa coisa de que é menos Estado, é uma balela, é menos Estado porra nenhuma. É um pouco o que os caras estão defendendo, onde é que vai ter Estado e onde não vai ter. Isso não quer dizer que é menos, isso não quer dizer que é mais liberdade, e nunca foi sobre isso. A discussão ela não tem a ver com isso. E a gente tem uma coisa que qual que é a pauta, então? A pauta a ideia é um tipo de política progressista, mas qual? O que é? Onde que isso entra? Porque aí eu vou colocar uma coisa que é interessante. O Bernie Sanders... E aí eu vou dizer que nem sempre eu gosto das coisas que o Bernie Sanders fala, diz, ou tem um certo apoio restrito, mas ele gravou um episódio de um podcast que é basicamente um podcast da direita. Não era antes, era um podcast, sei lá, meio diferente, mas virou um podcast de receber celebridades de direita, especialmente meio gente que gravita em torno da alt-right, dessa nova direita esquisita aí, que é o The Joe Rogan Experience. E o Bernie Sanders foi lá gravar um episódio, porque esse podcast é basicamente um dos podcasts mais populares do mundo. O cara tem alguma coisa da ordem de 10 milhões de plays num episódio, que é uma coisa bem louca, assim.
Não sei se é esse o número não, mas eu sei que alguns episódios chegaram a isso. A minha pergunta, aí uma galera caiu de pau e tal, e aí eu falei, vou lá escutar porque eu queria ver o que ele tá falando. Esse episódio é louco, porque basicamente o cara coloca um plano de governo que é totalmente factível, totalmente normal, onde ele quer colocar políticas que não são grandes inovações malucas, são coisas que estão sendo feitas em outros países, e ele quer levar isso para os Estados Unidos, então ele discute como que ele vai financiar a saúde pública, como que ele vai financiar uma espécie de perdão das dívidas educacionais, o tipo de taxação que seria feita, que seria muito pouco para as pessoas taxadas, ele queria taxar operações financeiras, mas uma coisa da ordem de menos de 1% para cada uma, bem pouco. E ele entra com uma discussão que cara, é isso, o cara fala de problemas reais, o cara fala de coisas reais, e ele entra e fala isso, e ele é extremamente claro. Só que é foda, o negócio tá todo em inglês, o treco tá lá. Agora, cara, ele podia passar um tempo enorme falando que o Donald Trump é racista e que o cara... Não, tudo bem, é importante falar sobre isso também. Mas esse tipo de mensagem, eu não escutava isso há um tempão. Não existiu nada parecido com isso na campanha de 2016, lá quando a Hillary Clinton foi lá candidata a presidente que nunca ia ganhar porra nenhuma, porque é uma das pessoas que tem umas piores rejeições. Acho que ela só conseguiu ganhar o voto popular porque era contra o Trump. Agora, isso é loucura. Do tipo, ou seja, se criou uma coisa onde parece que as pessoas acham que o importante é... E eu não tô nem falando de um eleitoralismo, não. De que toda pauta tem que ser eleitoral, de que a coisa tem que ser eleitoral, de que tem que ser em volta de eleições. Nem é isso. Mas eu acho que as pessoas elas não estão conseguindo... A gente tá num momento muito doido que a esquerda tem uma retórica... Cada vez, aí a gente volta a dizer, não é uma questão de defesa de pautas. A crítica não é as pautas defendidas. A crítica sempre foi a questões da maneira de colocar essas pautas. Então parece que tem essa coisa que o Divan falou da negatividade, e não isso, não aquilo, contra, fora, vai, etc. O que eu acho que todo mundo tem isso como mote, mas no nosso caso acho que isso eclipsou um monte de outras coisas. E a outra, cara, é que... E aí? Ou seja... Vamos ver o que é que tem para se fazer. E também não há... tem um monte de gente que está estudando coisas interessantes e achando que também a solução é que você tem que falar tudo no jargão marxista e que essa vai ser a base de volta... Cara, ninguém que fez nenhuma... Sei lá, nenhum tipo de revolução ou nenhum tipo de movimento político inspirado no marxismo era adepto de jargão nesse nível, não. Deixa as pessoas, você tem que conseguir se expressar, você tem que conseguir colocar qualquer coisa, você tem que conseguir se fazer entender. Essa é a primeira coisa que você tem que conseguir colocar. E parece que é muito fácil, eu digo, é muito interessante como a direita se apropriou do senso comum, né? E da vida do homem comum. A esquerda parece que ela se aproxima cada vez mais de uma estética, de uma posição marginal, como se as pessoas da esquerda elas têm que se definir como marginais para pertencer à esquerda, enquanto a direita, e uma extrema-direita, que não tem nada de normal ou normativa, ou não tem nada de, sei lá, cara, não é, desculpa, isso aí não é normal nem fudendo, mas esses caras eles vão se apropriar do senso comum. Então é aquilo que eu já falei 1000 vezes, eles vão dizer que trabalhar, gostar da tua família e ter uma religião é coisa da direita. E aí volta para aquela propaganda, né? Vem para a direita. Aqui você vai ser bem recebido. Por quê? Porque a gente pegou nossos tentáculos e jogou em cima de tudo que é a experiência do homem comum. E tomou isso para si. E a esquerda parece que acha que isso é uma espécie de virtude, né? Porque o bom é ser o cara que é punk, que é do coisa, e que é... ou que se coloca numa posição de marginalidade de alguma forma, e que se tem... eu tenho... eu tô num espaço onde eu não sei, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso é uma coisa que é muito doida, porque é uma maneira onde, ao mesmo tempo, a gente consegue conflagrar questões reais, por exemplo, o preconceito óbvio e a violência que os LGBT sofrem, ou o racismo na sociedade, ou seja, que são pautas que deveriam ser de todo mundo, né? Em tese, porque elas são pautas que afetam muita gente, e que elas causam um mal enorme, você vai começar a operar essas coisas como uma forma de discurso de exclusão ou de exclusivismo, ou de uma discussão onde isso
entra como um outro nível. E aí, assim, aí a pergunta volta a ser a seguinte: como que você cria solidariedade? Como que você vai criar alguma coisa que vai unir pessoas de diferentes matizes? Porque, cara, a questão é muito clara. Eu vou falar de uma maneira muito prática. Se você quer derrotar, e derrotar eu digo num sentido qualquer. Se você não quer viver nesse mundo que esses caras colocam pra você, você vai ter que criar alianças e você vai ter que criar uma coalizão. Quem vai ser sua coalizão? Quem vai ser as pessoas que vão estar do seu lado? Porque a ideia essa solidariedade ela tem que ser criada em torno de algo que tem que ser positivo, não pode ser só negativo. Isso tem que chegar num ponto em que essas coisas elas vão fazer algum sentido. Então eu estava colocando esse exemplo dessa entrevista do Bernie Sanders, e aí teve uma outra entrevista muito boa com o Cornel West, que é um baita ativista dos direitos dos afro-americanos, algumas semanas antes, que, bom, para quem entende inglês aí, eu recomendo também que vocês escutem. Mas essas coisas, eu fiquei surpreso, porque a clareza com a qual ele falava e a maneira como ele estava colocando coisas que são elementares é uma coisa que a gente não tem mais. Ou seja, a gente está o tempo todo discutindo esse negativismo e existindo dentro de um espaço onde, ao invés de a gente conseguir criar certas solidariedades em torno das diversas coisas que a gente defende, a gente começa a produzir fragmentações e produzir coisas em série, assim. Isso é meio doido, porque aí o que é que a direita consegue fazer com isso? Ela consegue falar, olha, tá cansado de todo esse barulho aí? Vem aqui porque o normal, o que tá fora disso, sou eu. E não são esses caras. Os caras não são isso. A propaganda do é isso. A ironia de ter uma mulher negra na propaganda do PSL não é que não existam mulheres negras que apoiam ou votam no PSL. É porque essas pessoas são a maior parte de quem rejeita as políticas do PSL. Mas isso tá lá. Os caras vão conseguir. Não, e outra coisa, né? Essa aglutinação em torno da negatividade e tudo mais, assim, ó, eu vou dizer para vocês com sinceridade. Primeiro, eu gostaria que voltasse, já que nós estamos num nível olha o nível da coisa, cara. Só vou pegar três exemplos, que agora pode ser três também, né? Pega Boris Johnson, Donald Trump e Bolsonaro. Né? Olha o nível do tipo de cara que está nessas posições importantíssimas de poder e tudo mais. Nós estamos no nível do escracho, cara. Nós estamos no nível mais raso que já se pôde ter. Então, assim, ó, tá na hora de voltar uma coisa que há muito tempo eu não via, porque talvez seja, né, a solução, é pegar aquela propaganda política que faz aquela ironia, dá aquele contra-ataque, dá aquela raquetada que a gente não vê faz muito tempo, né? Então, quer dizer, eu não sou publicitário, não sou contratado, não estou ganhando dinheiro, nem sei de nada do tipo. Agora, uma das coisas que eu pensaria em fazer é o seguinte, ó, faz uma propaganda extremamente parecida, focando no fato de que, porra, cara, vocês não gostam das pessoas aí, né? Quer dizer, pega as pessoas de verdade e tenta trazer aquela coisa do tipo assim, ó, sabe aquela mulher negra lá? Sabe aquele cara trabalhador do chão de fábrica lá? Sabe não sei o que, porra, cara real, meu, né? Quem tá lutando por eles, quem sempre teve, quem sempre tá do lado, onde eles sempre foram bem-vindos é aqui, tá? Quase como quem diz assim, vá a merda, tá? E outra coisa, uma propaganda também irônica, também malandra, também sorridente. Porque eu tenho um medo desgraçado que a resposta midiática em torno de uma outra proposta demore, não é Leandro demore, é demorar, né, no sentido do verbo, e aí o que acontece? Ela chegue lá faltando muito pouco tempo para qualquer coisa e ela se aglutine ao redor de coisas do tipo, sei lá, Lula livre, né? O que já é um slogan bom, já é um slogan positivo, já é um slogan que ficou por quem gosta ou quem não gosta e tudo mais, mas agora, os caras seguem achando que o grande trunfo que a gente tem é mostrar a cara de um homem e dizer assim, olha aqui, ó, tá aí, sabe? É mais ou menos como a campanha do Haddad, que, repito, não ia ganhar a eleição, né? Nós sabemos que não ia, matematicamente não ia ganhar, né? E aí o cara pega até quase que a curva do negócio, a campanha é Lula presidente, Haddad vice. Aí depois, lá pelas tantas, vira de um jeito que todo mundo já sabia, ou seja, não teve impacto nenhum, né? Não teve aquela surpresa.
Não, no fundo, o Lula está como que o papai do céu, ele tá olhando por nós aqui, mas agora é Haddad e Manuela. Cara, isso aqui é bizarro, velho. Isso é bizarro. Então os caras estão basicamente construindo uma campanha e construindo um apelo para a pessoa que não se decidiu, para o jovem, para o cara meio alienado, para o cara não sei o quê. Eles inclusive convocam ali, sabe o que é feio? Feio é não gostar de política e não querer participar. Poxa, sim, E feio, política tá em todo lugar, política tá no cotidiano, e é muito ruim você não querer participar. Pô, vem com a gente, cara, vem ser direita. Aí o cara usa um troço que é uma canalice, meu. É uma mentira completa, mas como pega bem na bola, como pegou de jeito na bola. É aquela coisa, vem ser aqui da direita, sei que, vem do seu jeito. Cara, eles não aceitam 93% dos jeitos que aparecem lá, mas não importa isso aí, cara, o cara faz essa propaganda, aí a pessoa que tá lá, entre outras coisas, possível de ser pautada por isso, nem todo mundo é pautada por isso, nem só por isso, mas entre outras coisas, né, você tem que fazer o tema de casa, cara, onde precisar de algum suporte, você tem que estar lá, senão é uma migalha que você perdeu, de grão em grão a galinha enche o papo, aí o cara pega e diz assim, porra, entre outras coisas eu vi uma propaganda desse partido, dessa galera e tudo mais, o cara tá me convocando pra eu ser quem eu sou, pra eu participar, pra eu falar. E eles falam, velho, seja digitalmente, seja com a bandeira na rua, Cara, é uma malandragem, assim, ó, do caralho. E aí o cara pega e diz assim, quem é que é a outra propaganda? A outra propaganda é um cara berrando Lula livre e é um monte de imagem de desgraça e o cara dizendo não Previdência, não sei o quê, não a reforma, não do caralho. Velho. E tu vê, esse exemplo que o Carapanã dá do Bernie Sanders é um negócio que a gente pode ver também em relação ao próprio Ciro Gomes aqui na última eleição. O cara que pega um problema que existe, o caso do Bernie Sanders com a saúde pública e a dívida estudantil, né, educacional, ele diz, olha, vou resolver isso aqui. Isso é uma coisa que importa para as pessoas. O Ciro Gomes com aquela que todo mundo deu risada do vou te tirar do SPC... Meu amigo, isso importa. Isso é um problema, sabe? Agora, tu vê esse negócio, seja na sua casa, seja nas redes, seja com a bandeirinha. Te digo, gente, a gente tem que ser aquele bom e velho negócio foi, né, da esquerda que não tem medo de mostrar cara. Sabe? Exato. Se tivesse ali, sim, o adesivinho no carro, esses filhos da puta estão com adesivo de Bolsonaro, Mourão, arma e contra índio, como é que é? Índio com risquinho em cima, cara. Aqui, isso aí eu falei pro pessoal ontem, aqui em Passo Fundo, volta e meia pinta, porque tem aquela questão do Mato Castelhano, uma cidade próxima, que tem todo um debate de demarcação ali e de propriedade de terras. Aí pintou uns caras aqui com uma caminhonete com um índio americano, né? Então, o cara pensa que índio, o cara pensa que índio é Apache, né? E aí um proibido, assim, tipo, proibido índio. Proibido Apaches. Os caras. Aqui tem isso aí, eu não sei, né? Pelo Brasil aí, o que aparece? Aqui tem isso aí, aqui tem cara que tem na caminhonete um adesivo com um cowboy laçando uma mulher. Né? Então, assim, ó, os caras não têm vergonha na cara de sair com um troço desses. Os caras não têm vergonha na cara. E a gente não bota um adesivo no carro. E a gente não mostra que tá por aí. Tanto que quando tu sai, parece o quê? 90% das pessoas são um reacionário fascista louco, sabe? Tem que mudar isso aí, e é no pouquinho, sim. É o de grão em grão. A gente é prova viva. Carapanã, Gabriel Divan, a gente é prova viva. De quem começa com, sei lá, 100 pessoas ouvindo, só 100 pessoas gostam e falam pra mais 100 que falam mais pra... E assim, vai indo. Não, eu vou dizer mais, cara. O Carapanã suspirou, é a hora dele falar. É bom, é a hora dele falar. Não, é porque essa coisa, tem um fenômeno que eu acho muito interessante, uma coisa que eu fiquei discutindo com o Zamiliano e o Anarcofiano num Benzina que eu gravei com eles. Tem uma galera que acha que a gente que vai resolver as coisas também, entendeu? Por que vocês não fazem a coisa diferente assim? Por que vocês não fazem um negócio diferente? Tá ruim, tá assim. Cara, aqui ninguém recebe dinheiro de nada pra fazer porra. Isso não é nosso. Isso aqui é tipo nosso hobby, sei lá, é nossa militância, abre aspas, fecha aspas. Tipo, você pode fazer um monte de coisa. Você aí, você. Estou apontando pra você. Você pode fazer um monte de coisa. E existe aquela brincadeira, naquele episódio lá do Tio Rei, cocaína e fanfics, o que a gente tava falando. A gente tá tão carente, a esquerda tá tão carente de gente que fale qualquer coisa pra ela, que as pessoas estão correndo pra cima pro colo do Reinaldo Azevedo. Ou seja,
Eu vou falar, pessoal. Fale e muita gente vai ouvir. A questão é se organizar. E não tem outro jeito, não tem outra saída. Inclusive porque nada disso vai passar. E eu entendo pra quem tá receoso, pra quem tá cansado, pra quem tá assustado, pra quem tá com raiva, porque tudo isso é normal. Nessa situação que não é normal, porque é muito louco abrir uma mídia social e ver que o ministro da Educação está desrespeitando os professores, ou o ministro do Meio Ambiente está colocando uma fake news sobre alguém que ele não gosta, assim. Então isso tudo gera uma revolta, uma certa desesperança, só que a questão é meio essa, não tem um grande pai que vai resolver nada, não. Essa ideia aí, essa fantasia aí que essa gerontocracia do PT cria sobre quem vai fazer as coisas pelos outros, que se o Lula fizer, se o Lula sair, vai fazer acontecer, o Gleisi Hoffmann dizendo que ele vai ser o candidato para 2022, esquece isso. E quem não está satisfeito com isso tem que criar outra coisa, e tem que criar alguma coisa. Como esses caras criaram lá atrás, entendeu? Não tem saída, não existe outra saída. Ninguém vai fazer isso por você, entendeu? E Carapanã, essa galera tava fazendo os próprios materiais. Essas camisetas do Bolsonaro, não sei o que, bababá, pipocando por todo lado, não vem do comitê do PSL. Não. Os adesivos aí tu vê 1000 tipos, porque os caras fazem os próprios. Claro. E a gente tá o quê? Esperando, mas veja bem, não veio aqui a, sei lá quem, cara. A Thalita Perrone não passou aqui na minha casa me deixar os panfletos, daí eu não posso fazer nada. Não vai acontecer, filho. É do it yourself, vamos lá. E outra coisa, o Carapanã falou da gerontocracia do PT, né, o que já vai gerar uma certa antipatia por alguns, e a gente tem que falar o outro, né, tem que complementar a antipatia e dizer o seguinte: não adianta qualquer pessoa que queira participar minimamente de algum espectro progressista de pauta aparecer e ser metralhado, né, por todos os outros que se consideram o mais autêntico, o mais extremado, o mais truzão, não sei o quê. Cara, repito, a gente não está defendendo aqui que a gente tem que ter um horizonte muito pequeno e que a gente tem que ter uma limitação quase que draconiana daquilo que é possível, pautado numa realpolitik que, na verdade, seja só um pessimismo. Não, ninguém está defendendo isso. Agora, vamos ser claros. Qualquer pessoa que brota, né, a máquina de investigação sobre quais são os defeitos, porque teve uma vez que esse cara mijou e não puxou a descarga, e, né, cara, não dá, velho, não dá, é demais, velho. A gente não consegue construir um espectro do tipo assim, ó. Não é pecado tu ter uma centro-esquerda, uns moderados, um cara um pouco mais assim, um mais extremado e tudo mais. Por quê? Porque na hora de um grande pacotão de medidas, na hora de uma pauta que precisa de um bloco, essas pessoas podem votar juntos, como votam juntos esses outros caras aí. Porque você acha que a briga do militar com o MBL, com o Olavista, com o Weintraub, com não sei quem, tu acha que na hora do vamos ver, os caras não pegam e dizem assim: olha, apesar de eu não curtir a lata daquele pau no cu, eu tô contra o comunismo ou coisa parecida. Tá na hora de ter isso, porque a gente passa o tempo todo metralhando todo mundo, cara. Eu não tenho que idolatrar ninguém que olha, como o cara é um liberal mais ou menos consciente e é contra a ditadura militar. Eu não tenho que idolatrar esse cara, mas eu tenho que, basicamente, fazer alguma coisa para eu contar com esse cara quando houver um mínimo de polaridade. E eu não faço nada para contar com esse cara, porque é como se eu pudesse dispensar todo mundo e ficar só com o meu círculo ali, que são os verdadeiros, os mais poderosos, aqueles que realmente, sabe? É um negócio que me irrita, cara, me irrita muito. Deixa eu até só pedir desculpa aqui, que eu acho que eu falei Thalita Petrone, é Talíria, né, cara? Eu fiz bobagem aqui. Talíria. Desculpa aí, gente. Amo ela. Falou Tabata? Não. Tá. Não. E não tô falando também que é pra gente sentar pra Caralho. conversar com a Janaína Pascoal, não tem nada a ver com isso aí. Não, cara. Sentar Não, no cara, que tristeza, cara. Janaína não tem. A Janaína, né? Tá além da salvação. Meu crush. Tá, cara, é muito maluca. Depois tá lá, a esquerda é sinônimo de ditaduras e não sei o quê, porque alguém falou alguma coisa sobre o meu projeto de não sei o que cesariana, e aí ela entra com umas coisas. Cara, ela espalhou uma fake news muito louca que o Evo Morales ia proibir evangélicos na Bolívia, o negócio não tinha nada a ver. Aí o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, foi lá e escreveu um baita texto explicando que ela tinha entendido uma coisa errada, que não tinha essa interpretação.
Pô, cara, é difícil, assim, eu nunca sei o quanto ela, e aí, o quanto ela é absolutamente, sei lá, de má fé, ou o quanto é a pura empolgação dela com certas coisas, assim. Mas eu acho, caras, eu não sei, eu fico pensando nessa coisa de como... E aí eu falei essa coisa do PT, galera, não é pra vocês ficarem reclamando que eu sou como é que fala? Um gerontofóbico, alguém que não gosta de pessoas mais velhas e tal, não. É porque eu acho que o PT precisa de renovação mesmo pra ser um partido de esquerda, pra conseguir existir, porque não consegue. Não, mas, cara... Todo mundo que era quadro bom, que era um quadro jovem do PT, foi pro PSOL. Mas eu vou te dizer... Porque não tinha espaço no partido, os caras estão lá falando de maluquice do tipo... aí o Lula, não sei o que, ou seja, você tem um partido, aí é aquilo. Tem um partido de esquerda que é um partido... que é o que segura as pontas ali. Eu nunca tô falando, vou entrar nessas. Tem que acabar com o partido, tem que colocar não sei o quê. Agora, se quiser continuar, vai ter que ser de outro jeito. Porque a tendência, esse tipo de estratégia de meio que encastela num canto e fica lá reclamando e dizendo que olha aí, eu avisei, o negócio tá feito. Cara, mesmo com tudo isso que a gente tá vendo que aconteceu e que você não teve uma certa... Isso não é o suficiente para criar uma nova coalizão de esquerda. Entendeu? Nada disso é suficiente, assim. Então, é meio triste, porque até a forma de comunicar dos caras, a maneira como eles falam certas coisas e tal, é tudo meio... Parece tudo meio velho, né? É meio doido isso, tudo meio e aí já não no sentido da idade, não, mas meio ultrapassado, de fato. Porque parece que é uma coisa onde eles se comunicam só para a própria militância. E essa militância, que já foi muito grande, ela não é mais. E você tem outras forças políticas no jogo aí que já apoiaram o PT e que não vão apoiar o PT de novo tão cedo. Vide igrejas evangélicas. Não tem, isso não vai acontecer. Ou seja, a maneira, ou seja, a tarefa que existe, cara, ela é uma coisa muito grande. E eu acho que o esforço que está sendo feito, ele não está... E aí já não é que eu quero também que o PT faça isso por nós também, não. Porque a gente acabou de falar isso aqui. Eu estou falando, é uma crítica mesmo, assim. Dizendo que se o partido precisasse sobreviver, era necessário, sei lá, cara. Não, mas olha só, cara, assim, ó. Fazendo uma nota de rodapé na tua manifestação, essa própria ressalva que tu começa falando, olha, quando eu falei gerontocracia do PT, eu não tô querendo falar mal das pessoas e da idade, e do edadismo, como é que é? Idadismo, ou coisa parecida. Cara, só isso aí já é problemático, porque não tô defendendo aqui aquela tosqueira, né, do cara tentar ganhar, é quase como um putinismo, né? O cara tentar fazer o papel do grosso, do machão, do cara que não tá nem aí. É esse tipo de coisa que também pertence muito mais ao outro lado, e enfim. Agora, as pessoas têm que ser menos infantis em algumas coisas, porque eu não vou ser tão alarmista assim, mas alguém poderia pegar a manifestação do cara para e dizer assim, já começou errado esse boy, por causa que ele já falou mal ele poderia ter usado outra coisa. Cara, pelo amor de Deus, cresce e aparece, velho. O cara tá falando de uma conjuntura onde a gente tá com um cacique e ele tá, literalmente, ele tá materialmente velho, em todos os sentidos, inclusive, coitado, na idade, pra ficar sendo submetido à confusão de prisão e vai pra lá, vai pra cá. Então, quer dizer, tu tem um cara que é o cara, o rosto mais antigo hoje, né, que tem alguma relevância política, o nome já mais pronunciado de todos, é uma figura que a imagem já está desgastada e, porra, tem vários sentidos esse termo, mas se querem ficar com o literal, eu, Gabriel Divan, estou anunciando que eu fico também com o termo literal. Esse cara tá passado, meu. Sabe, ainda é um puta líder, ainda tem uma memória recente do Brasil de um governo que foi espetacular para muitos aspectos e para muita gente, mas o cara tá passado, meu, então, sabe, o cara tem que fazer uma ressalva de usar um termo, não sei o quê, pelo amor de Deus, cara, parece que o cara tá usando um termo, assim, altamente chulo, ou altamente, propositalmente preconceituoso. Isso aí eu acho que, olha, eu tô fazendo uma digressão aqui em cima de uma coisinha, mas eu acho que isso aí é parte do problema também, cara. É parte do problema também. O interdito esse aí que o Felipe falava, ele vem até nesse sentido, cara, porque
O cara manifesta um troço hoje, aí além da metralhagem, né, do verdadeiro esquerdismo, né, que não cessa, né, e sei lá, né, velho, não tem construído muita coisa, vem uma série de outros filtros e burocracias e preenche esse papel aqui e edita isso aqui e tudo mais, cara. Tá complicado o cara tentar construir alguma coisa e tentar aglutinar alguém de alguma maneira. Nós não estamos aglutinando nem no bem contra o mal, né, no para o ímpar. Porra. Não, pra ter uma ideia, isso que o Gabriel tá falando do idadismo, foi uma certa pessoa de uma certa relevância que veio dizer pra mim num post em que eu tava tirando sarro do Geraldo Alckmin e da Ana Amélia Lemos. É uma pessoa que é parte do... Vamos deixar bem claro, é parte do problema. É um tipo de pessoa que é parte do problema. É um tipo de papinho, é um tipo de lacradinha, é um tipo de construção de faminha que é parte do problema. É isso aí, é verdade. O nome não será dito também. Tirem suas conclusões. Ora bola. Hoje eu acho que a gente já esgotou a corta de esquerdomachice. E aí... E a gente é uma esquerda não, mas isso... mole que ainda por cima elogia publicitários de PSL, né? Não, mas eu tô pensando numa coisa... Eu tava pensando numa coisa muito mais profunda do que isso, assim, mas era... Essa coisa de... Eu não sei como é possível... Você pega... Cara, porque você fica olhando o que é um brasileiro médio. Que se a gente for falar isso nos Estados Unidos, existe um outro problema... que é um problema da questão do racismo. Quando, às vezes, os caras falam assim, você tem que falar para o americano médio, a ideia é um pouco dizer assim, começa a falar para os brancos e exclui as outras pessoas. E aqui isso não é exatamente a questão, mas você está falando de uma experiência, de um cara que ganha ali seu salário mínimo e meio, que valoriza a família, que vai para a igreja. Ele pode ser evangélico, ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele pode ser umbandista. Se ele for espírita, ele é um brasileiro médium. Ele é um brasileiro médium. Não, mas essa é uma coisa, e ele ou ela vivem... A mulher aí, bom, todo um problema, problemas de outra ordem que estão colocadas ali, da maneira como as relações entre homem e mulher funcionam no Brasil, questão de violência, abandono parental, você bota esse monte de coisa nesse meião aí, um monte de coisas jogadas aí. E aí a pergunta é, nesse campo todo, o que é que faria essas pessoas se unirem em torno de algo comum? E no caso, que aí eu estou tentando colocar isso, porque no caso do PSL, você tem um ressentimento com a questão do PT, você tem um antipetismo, você tem um monte de outras coisas, mas você tem um discurso, que é um discurso que cola, que é um discurso de ordem, que é um discurso de não vou nem dizer que é progresso, que não tem progresso por nenhuma, mas é um discurso de ordem, ou seja, vim aqui para acabar com esse negócio todo aí, e você já tem que se acostumar, porque é assim mesmo, a gente aqui vem, come pão com leite condensado, veste camisa pirata do Palmeiras, põe um chinelão, bota aí um blazer com o negócio todo, tira uma foto com os caras de terno, e a porra vai ser essa aí, porque eu moro na Barra da Tijuca, mas eu sou do povo, blá, entendeu? O cara entra com essa e ele tá prometendo a ordem, ele tá prometendo segurança o tempo todo, e ele tá prometendo valorizar duas coisas que todo mundo valoriza, que é família e que é... bom, aí no outro caso, quando ele tá dizendo que vai valorizar valores cristãos, a gente sabe que não é nada disso. Ele tá falando de bancar pastor tosco. A questão é, como é que você coloca? Ou seja, essa é uma coisa que eu acho muito louca, porque a gente sabe que o tipo de política que esses caras fazem vai ser super prejudicial para a maioria da população brasileira e para a maioria das famílias brasileiras, e um monte delas são famílias chefiadas por mulheres. Um monte delas que precisam de outro tipo de política, que precisam de outro tipo de coisa. Ninguém tá falando, aí entra essa coisa, que é meio louco também, né? Porque é muito fácil você ter um discurso que valoriza instituições que estão fora do Estado, quando você está pretendendo depenar o Estado e tirar dele toda a segurança que ele garantia para as pessoas, por mais defeituoso que ele fosse. Aí é muito fácil você colocar em cima da família, em cima da igreja, e dar umas benesses aí para certos caras e colocar a coisa para rodar por aí. Mas assim, isso funciona, isso é uma coisa do tempo de agora. A questão é, aí o que me incomoda não é que eu não ache que tipo, o PT não tem um projeto, a esquerda não tem um projeto exatamente, é porque se a gente pergunta qual é o projeto da esquerda, um projeto da esquerda, ou quais são os projetos das esquerdas, o que as pessoas vão responder?
o que é que vai estar colocado? É tentar dar uma ênfase para a Seguridade Social, é tentar usar o Estado para mitigar a pobreza, é fazer um plano de desenvolvimento soberano, né, igual tem umas certas esquerdas assim, mais nacionalistas, é garantir os direitos constitucionais das minorias, estão sob ameaça, é isso tudo, é mais do que isso, o que é, onde que isso coloca? Porque para essa direita que emergiu no Brasil é muito fácil, cara, é a coisa mais simples, liberal na economia e conservador nos costumes. E conservadorismo, como esses caras querem definir isso, é a experiência que a pessoa... eles conseguem definir isso de uma maneira que você vai identificar o que é conservador com a sua própria experiência de vida. Então eles fazem um marketing tão fodido de bom que o cara ele vai entender assim, não, eu sou conservador porque eu vou na missa, eu faço churrasco, eu bebo cerveja, eu assisto novela, eu acho que, sei lá, às vezes aí tem um bando de gente meio snob que fica falando um monte de coisa aí que eu não entendo, então isso aí é conservadorismo, entendeu? E isso, cara, é muito louco. Assim, o projeto dele não tem nada a ver com isso. Essas maluquices do bolsonarismo aí, Bolsonaro inventou essa persona popularesca dele. Essa porra aí não nem existia. Ele era um cara que andava de carro blindado e blazer, assim, era um cara tipo, pô, cara fodão e tal. Depois ele foi meio que se colocando, assim. Mas, tipo, isso aí, cara, é uma coisa que tá aí, cara. Eles conseguem tornar a ideologia deles algo natural, entendeu? Como se tudo que existisse fosse alguma coisa da ordem do conservadorismo. E aí a segunda opção, né, a segunda etapa depois disso, é estabelecer tudo que não é eles como sendo uma esquerda, e depois eles vão partir para essa coisa de demonizar a esquerda, enfim, que aí entra uma outra coisa, e a gente fala disso o tempo todo também. Mas Não, os 12 trabalhos de Hércules, meu irmão. É isso aí. E, inclusive, temos provas desse negócio que você tá falando ali, de churrasco e cerveja, que os caras nem sabem fazer churrasco. Tem essa também. O cara assassinou uns pedaços de carne, meu. Não, mas é que tá certo, porque a galera não tá certo. Você não sabe fazer churrasco, vai tomar no cu. Tá? O cara assassinou. É o amadorismo total, aquele. É o torro por fora e um troço líquido por dentro. O troço não faz nenhum sentido. Gente, porra, eu queria muito falar mais sobre isso aqui, de verdade, mas a gente vai voltar, a gente vai falar mais sobre isso aqui, que é muito importante. Eu tenho que chamar as dicas culturais, galera. Dicas culturais? Vem pra cá. Carapanã, tu tem alguma dica cultural pra gente? Fala vocês primeiro aí, porque eu tenho que pensar. Então lá, Gabriel Divan, rápido e rasteiro. Eu vou indicar aqui um filme que ele é muito óbvio, cara. Eu tenho até vergonha, mas é que eventualmente pessoas ainda não assistiram, cara, então fica lá, né? Inclusive ele tem uma ironia em relação a tudo que a gente tá falando, né? Eu tô falando de um filme chileno de 2012, que é dirigido por Pablo Larraín e que é estrelado, entre outros, por Gael García Bernal. Eu tô falando de No. A coisa irônica é justamente que o filme retrata os momentos cruciais da campanha que foi levado a cabo no Chile, né, num plebiscito que era para ver se continuava ou não o governo Pinochet, já no apagar das luzes de toda aquela fase latina, das ditaduras e tudo mais. E aí o plebiscito ele era basicamente consistente em uma votação em que ou as pessoas votavam sim, né, para a continuidade do governo Pinochet, ou o não, para o governo encerrar e a gente passar uma abertura e ter eleições e esse tipo de coisa. A ironia justamente reside no fato de que lá também a direita, o conservadorismo, o fascismo pinochetiano, ele se arvora da condição de ser um defensor do sim. Então, inclusive, as peças publicitárias que são retratadas no filme, né, a respeito desse embate eram peças a favor do Pinochet que exploravam a própria conotação positiva da palavra sim, porque o não... E vamos combinar, né? Não há nada que uma ditadura como a do Pinochet mais fez do que negar coisas, proibir coisas, dizer não para pessoas e tudo mais, né? O não era uma espécie de voto deslocado no sentido imagético, porque o cara tinha que votar não para afirmar a liberdade, para contrapor todo o instrumento, o aparato daqueles anos de chumbo, que a gente sabe que no Chile foi terrível. E aí, pessoal, eu não sou obrigado e nem quero
dar spoilers, e também não quero passar chaves de leitura para os nossos e para as nossos ouvintes, né? A pessoa tem que pegar a dica e ela vai interpretar o que ela quiser. Mas uma coisinha eu sou obrigado a falar, eu acho que tem a ver com o nosso debate aqui. O publicitário que é vivido pelo Gael, ele se depara com uma situação um pouco, né, complicada ali no início, porque quando contratam ele para fazer a campanha do No, a primeira proposta dos caras era ligado justamente a essa esquerda que está abraçada nas imagens de derrotismo, de choro, de perplexidade. E é claro, pessoal, não dá para fazer deboche, nem dá para fazer qualquer tipo de minimização do sofrimento das vítimas da ditadura. Mas o cara se deparou com uma proposta que os caras tinham para ele, que era uma campanha pautada na tristeza. Era uma campanha pautada justamente nessa depressão, nesse baixo astral do interdito. E aí ele rejeitou isso. Só que ele também aproximou uma proposta que vendia uma bobajada que não tinha nem pé nem cabeça, que parecia uma propaganda da Coca-Cola. Gente pulando, galera descendo em toboágua, coisa parecida. Quando esse cara entendeu que ele não podia usar a retórica da tristeza, do ressentimento e da derrota, e que ele tinha que agregar com um pouco mais de calma, mas também sem perder o foco, essa questão da imagética, aí ele constrói uma coisa muito bacana e vitoriosa. Muito massa, esse filme é muito bacana, velho. Recomendo também, e é uma aula disso aí. É uma das poucas vezes que um publicitário salvou o mundo. O Gabriel se engasgou. Porra, me engasguei. Mas eu queria lembrar também que, claro que não com a conotação que tem hoje, mas também no sentido de poder ser aproveitado isso, o logo principal da campanha não era o logo do arco-íris, cara, justamente porque unia todo mundo. Era aquela proposta de vem junto com a gente e tudo mais. E, enfim, entre outras coisas, né, no meu gabinete, lá no PPG, tem um adesivo do No, né, no armário. Eu só queria dizer isso. Eu queria dizer que esse filme é muito bom, mas que ele é ficcionalizado e algumas coisas nele são meio exageradas, mas que, de fato, ele é interessante em certas coisas de comunicação política, porque, sei lá, enfim... É que assim, que ele exagere e que certamente ele toma uma liberdade poética ali em vários momentos, sem dúvida nenhuma. Agora, o que me chama a atenção o que me pegou mais no filme foi isso, né? O cara estava, claro, muito por ele ser contratado, porque era o trabalho dele. Ele também não era um santo, né? Ele também não era um cara abnegado na política e tudo mais. O cara tinha interesses próprios e tudo mais. E tinha uma questão de disputa com outro publicitário lá, que também é um dos motes da coisa. Mas uma questão importante o cara bolou uma campanha para vencer. E o comitê, e principalmente, né, os partidários da oposição, eles queriam uma campanha para ser uma espécie de dignidade moral e coisa e tal. O cara disse, não, nada disso, cara, nós temos que ganhar isso aqui, né? E isso também é importante, por mais cínico que pareça. Sim. Carapanã, quer aproveitar? Cara, eu não vou ter nada pra recomendar dessa vez. Eu não sei, não acho que eu não consigo pensar em nada bom o suficiente. Fica aí pro próximo episódio. Eu coloco lá, quando eu for linkar o episódio, eu recomendo alguma coisa. Ficou a recomendação dos episódios do Joe Rogan ali também, eu vou linkar eles ali. Eu acho que são, assim, eu vou dizer, Joe Rogan geralmente é um podcast, gente, que vai ter gente tipo Ben Shapiro, que é um cara que eu acho que é um dos caras de mídia em massa conservadora mais desonestos que existe na argumentação anti-esquerda dele. Vai ter um Elon Musk, vai ter Jordan Peterson, vai ter Alex Jones, que é tipo... Como é que eu vou dizer? Se ninguém levasse o Alex Jones a sério, ele seria uma das pessoas mais engraçadas da mídia alternativa dos Estados Unidos. Mas como as pessoas levam o que ele fala a sério, ele é um dos caras de quem, se alguém quebrasse os dentes, eu não ia ter dó nenhuma. Que é tipo um baita FDP, assim. Mas era, bom, era pra ser alguma coisa engraçada e de repente não. Eu falo isso por causa daquele episódio onde ele disse que o tiroteio, o massacre na escola de San Bernardino, eu acho. Não, nem sei, cara. Já até esqueci o nome. Ele tentou dizer que as crianças não morreram de verdade. Uhum. E aí isso gerou uma onda de assédio aos pais das crianças em Sandy Hook. Foi em Sandy Hook, eu acho que foi na Pensilvânia, se eu não me engano. Não, em Connecticut, tem um estado perto lá. Um cara matou um monte de crianças numa escola de primário, assim, numa escola elementar e etc. E foi uma coisa, assim, absurda. E ele entrou com uma teoria da conspiração de que foi tudo de mentira, foi não sei o quê.
E isso gerou assédio para os pais que já tinham, enfim, perdido seus filhos para um crime horrível. E esse tipo de coisa eu acho engraçado, né, pra essa direita moral pra caralho aí, que gosta de ficar... porque não sei o que, todo mundo é imoral, defende bandido. E ninguém fala nada sobre isso, né? Os caras ficam... Todo mundo tá de boa com isso, né? Todo mundo achou isso normal. E se faz isso o tempo inteiro quando esse tipo de crime acontece. E esse eu acho especialmente torpe, porque envolve morte de menino pequeno e pai que já tá, assim... acabado, porque ninguém merece que isso aconteça, e o filho da puta vai lá e faz isso. Então aí o Joe Rogan meio que abre espaço pra esse tipo de idiota. É uma coisa que eu não faria, porque se tem alguma coisa que o Alex Jones não precisa mais, é de mais audiência do que ele tem. Mas eu recomendo esse episódio com Bernie Sanders, não porque eu acho que o podcast do Joe Rogan é necessariamente bom, embora eu, como vocês sabem, sou um grande comedor de lixo, então escuto tudo e fico vendo essas coisas, escuto os episódios todos e escuto, inclusive, episódio com o Ben Shapiro, escuto episódio com o bosta do Dave Rubin, com o filho da puta do Jordan Peterson, tá tudo isso lá, eu escuto essas porras todas, escuto o podcast do Joe Rogan o tempo todo, mas acho que esse tipo de coisa, tem umas coisas que o cara faz são meio merda. Mas aí fica isso, eu acho que eu achei interessante porque... Eu fui escutar, inclusive, porque tinha pessoas que estavam criticando e muita gente estava falando que eles estavam surpresos com o quanto o negócio foi claro. Então eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Assim, acho que o Bernie Sanders falou 1 hora, mais ou menos. E eu achei... Eu não sei, cara. Eu fiquei surpreso, porque em geral eu vejo... O Bernie tem aquela voz meio... we're doing this thing, we're going to rebuild America. E aí é um negócio meio esquisitão. O cara é esquisito pra caralho, assim. E aí ele falando ali, eu achei o cara bom, assim, achei o cara direto, achei o cara correto e com a coisa toda, assim, bem feita. E falei, cara, onde é que tá isso, assim? Cadê isso? Porque a questão não é se ele vai ganhar as primárias, se ele vai ganhar a eleição, só pode ser ele ou não. Mas a questão é colocar, o cara colocou um monte de coisas aí que nenhum candidato do partido dele vai conseguir contornar. Vai ter que falar alguma coisa. Não precisa adotar as políticas que ele defende, mas vai ter que falar alguma coisa sobre isso. E o cara colocou coisas na pauta que vão estar aí por um tempo enorme. Como o filho da puta do Trump colocou um monte de coisa anti-imigração aí, de ódio a imigrante, que tá gerando uma bola de neve de violência. Então dá pra fazer isso pro bem também, né? Muito bem, Carapanã, muito massa. Eu vou dar de dica, gente, um livro que eu tô na metade, exatamente na metade. Alguém me indicou ele quando eu tava falando do seriado lá do Years and Years, e eu não me lembro quem foi, já agradeci no Twitter, agradeço de novo aqui durante o Vira Casacas. Que é o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, um livro brasileiro, de um autor brasileiro. Ele é uma... Gente, era para ser uma distopia. O problema é que ele tem muita semelhança com a realidade. Porque ele fala a respeito do Brasil num futuro não tão distante, em que ele é governado por um fundamentalista religioso que só aparece como o escolhido, né? E daí tem o personagem principal, que é o Chuvisco, e entre várias coisas, o grupo do Chuvisco ali, eles fazem distribuição de livros proibidos na praça. Né? Então eles fazem as suas ações de resistência assim, ao escolhido. E em nome desse líder são realizadas várias perseguições a pessoas trans. Então aparece muito todas essas questões de relacionamento, de amizade, de resistência, de medo. Né? Então, assim, ó, tá muito legal a leitura, bem bacana mesmo. Já mandei meu alô lá pro Eric no Twitter. Então, assim, ó, recomendo também. É muito bom ver livros massa de autores brasileiros, cara. Então, assim, ó, tô muito feliz lendo. Agradeço de novo quem me indicou. Tô indicando para todo mundo aí. E acho que tá bem baratinho ali na Amazon. Mas, enfim, é o que temos, né? Para quem quiser adquirir. Tá? Aí, Jeff, um beijo. Um beijo. Muito bem, vamos perguntar aqui pro nosso amigo Gustavo Franco. Temos um vira-casaca?